Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia do evento do AWS Innovate e a Generative em Data. E hoje nós vamos ter uma agenda mais focada para o público de desenvolvedores. Então a gente vai ter ali conteúdos mais hands-on, com exemplos, com demos. E hoje a gente vai começar aqui com a apresentação com a sessão do Ian Ribeiro. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ian Marim, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS. Eu venho ajudando os clientes a utilizar inteligência artificial e machine learning para atingir os seus objetivos de negócio. E hoje eu quero fazer um pouquinho mais disso. Eu quero discutir um pouquinho com vocês como vocês podem acelerar o desenvolvimento das suas aplicações de IA generativa com a Amazon Bedrock. Bom, todos nós aqui, ou vocês principalmente, vão estar aqui pensando em como eu consigo usar IA generativa na minha escala empresarial. Então, alguns desafios que eu posso começar a avaliar quando eu estou nessa questão é, primeiro, que a minha empresa tem múltiplas unidades de negócio, com diversos times de engenharia e de produto, e principalmente, cada um desses times com centenas de casos de uso para a utilização de IA generativa. Bom, quais são os principais pontos que a gente costuma ouvir de vocês, dos clientes, sobre como eu quero utilizar IA generativa, ou quais são os principais pontos de preocupação para eu começar a usar? O primeiro deles é a escala, desde começar a utilizar apenas provas de conceito até escalar isso para a empresa inteira. Como eu consigo utilizar isso atendendo às minhas demandas de escala? O segundo ponto é, eu não quero ficar dependente de um único modelo de fundação, eu quero mesmo utilizar modelos de fundação de forma plug and play. Eu estou utilizando minha aplicação de IA generativa, hoje eu estou utilizando um certo modelo de fundação, mas amanhã, caso surja um novo, caso eu queira trocar de modelo, eu consigo fazer isso de forma simples na minha aplicação. Além disso, como eu consigo fornecer RAG, ou seja, como eu trago ali Retrieval Augmented Generation para que eu use os meus próprios dados, os dados da minha empresa, para que o meu modelo de fundação que eu estou utilizando consiga levar eles em consideração na hora de entregar, por exemplo, uma resposta para o meu cliente final. E não só o RAG, mas como eu consigo customizar, personalizar os meus próprios modelos de fundação, sem ter necessidade de ter internamente no meu time especialistas em modelos de fundação ou em treinamento de modelos de fundação. Quinto ponto que a gente costuma ouvir de vocês também são como eu consigo orquestrar tarefas, ou seja, eu tenho um modelo, eu sei o que eu preciso fazer, só que eu preciso primeiro dividir, orquestrar e realmente tomar as ações em cima dessas tarefas aqui. E, por último, mas não menos importante, como que eu mantenho tudo isso de forma segura, com os dados privados, de forma assim como eu espero qualquer serviço da AWS. Então é isso que a gente vai passar aqui hoje, nessa sessão. Vocês vão ver que como a gente consegue endereçar cada um desses pontos utilizando o Amazon Bedrock, e para isso, todos vocês agora foram contratados, assim como eu, para o Octante. Então qual vai ser a nossa dinâmica aqui da nossa sessão? A gente vai passar pelos casos de uso do Octante, a gente vai fazer uma demo, algumas demos, na verdade, sobre os casos de uso, ou sobre algumas das funcionalidades que a gente vai discutir aqui durante a sessão, e aí sim, encerrar a nossa sessão. Bom, como eu comentei, parabéns, sejam todos bem-vindos, todos nós agora fazemos parte da Octane Financial, e a gente tem diversos casos de uso, diversas unidades de negócio, diversos times de engenharia e produto que querem utilizar IA generativa. Bom, e o nosso papel aqui, o que a gente vai fazer, é endereçar 3 casos de uso que nos trouxeram. O primeiro deles, com perguntas e respostas. O segundo, para resumir a documentação que a gente tem aqui internamente no Octane. E o terceiro, como que a gente traz entidades de alguns dos fluxos aqui de interação com os clientes que a gente tem dentro do Octane. Bom, vamos começar do primeiro, perguntas e respostas. Bom, todo mundo vai ter perguntas e esperam respostas. A ideia é que a gente tenha essas respostas de forma adequada, assertivas e melhor, de forma correta. Então o que a gente quer fazer aqui nesse caso de uso, né? Os nossos clientes querem interagir aqui com os nossos documentos, com a nossa documentação, e eles vão ter diversas perguntas e a gente quer que o nosso modelo, né, o nosso modelo de fundação, a nossa aplicação de IA generativa, seja capaz de responder essas dúvidas dos nossos clientes. Então vamos começar a como que a gente pode pensar nesse caso de uso. Então a gente vai começar com os nossos documentos. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui com os nossos documentos é ingerir eles na nossa base de conhecimento. Bom, o que é uma base de conhecimento? O que ela vai fazer? Ela tem alguns pontos relevantes, sendo que o principal delas aqui que eu queria começar é a inteligência para, primeiramente, dividir os nossos documentos. Ou seja, como eu vou fazer aqui a divisão de cada pedaço do manual que eu tenho, sei lá, centenas de páginas? Será que faz sentido dividir por parágrafo? Será que faz sentido dividir por página? Ou será que eu tenho que ter sobreposição entre cada pedaço de texto? Então o primeiro ponto que uma base de conhecimento permite é já ter essa inteligência para fazer essa melhor divisão. Mas a partir do momento que eu tenho essa melhor divisão, né, eu tenho essa divisão aqui dos documentos, como eu consigo, depois disso, para que cada um desses pedaços de texto sejam, que a gente vai falar aqui, criados em embeddings, ou seja, passem por um modelo de fundação, como o Amazon Python Text Embeddings, para que eu tenha essas representações vetoriais, ou seja, esses números que vão representar aqui os meus pedaços de texto, dentro de um banco de dados de vetores. Para que aí sim eu possa utilizar esse banco de dados de vetores e comparar o que é um pedaço de texto próximo ao outro ou não. Então essa é a primeira parte. Bom, então a partir daí, digamos que a gente já tem a nossa base de conhecimento, a gente já fez isso. Um cliente vai utilizar ali o nosso chatbot no chat. E ele está perguntando como ele consegue cancelar uma transação que ele começou, mas ainda não foi concluída. Então o que a gente poderia fazer, né? Primeira coisa é buscar aqui informações relevantes dentro da minha base de conhecimento. Uma delas pode ser o nosso manual, a nossa política de cancelamento de transação, por exemplo. E a partir do momento que eu extraio, né, que eu busco essa informação, eu posso enviar essa informação para o meu modelo de fundação. Aqui a gente está usando o Amazon Python Text Lite, para que ele olhe aqui esse pedaço, né, esse trecho da minha política de cancelamento e responda para o cliente, por exemplo, se ele é elegível a fazer ali o cancelamento da transação. Da mesma forma que o cliente pode interagir diretamente com o chatbot aqui no nosso site, a gente pode ter o nosso time de suporte. A gente tem um agente de suporte que está utilizando um portal interno. O que ele vai fazer? Esse portal interno vai interagir com um agente aqui de suporte de pedidos e ele pode fazer o mesmo fluxo. Ir até a nossa base de conhecimento e buscar ali essa política de cancelamento permite que aquele cliente realmente cancele a transação. Bom, digamos que ele entenda que a nossa política de cancelamento permite que essa transação seja cancelada e o meu agente de suporte pode realmente dar a informação de cancele a transação do cliente. Então, a partir do momento que o meu agente de suporte, né, envia essa ação, ele pode, o agente, né, ir diretamente ao meu banco de dados dos pedidos, ou seja, das minhas transações, e fazer o cancelamento daquela transação. Então, dentro de todo esse contexto aqui de perguntas e respostas, não só do meu cliente, como também do meu time interno de suporte, eu queria destacar algumas funcionalidades. Sendo elas, primeiro, a base de conhecimento, e segundo, esse agente de suporte de pedidos. Vamos começar pela base de conhecimento aqui no Bedrock, a Knowledge Bases for Amazon Bedrock. As knowledge bases permitem que a gente conecte os meus modelos de fundação com segurança às minhas fontes de dados internas da minha empresa, para que eu possa realmente utilizar esse padrão de RAG que a gente acabou de usar, como eu consigo buscar a informação da base de conhecimento e trazer como contexto para o meu modelo de fundação e, ultimamente, permitir ali que a resposta do meu usuário seja mais relevante e seja mais assertiva. Então, além de permitir essa conexão, o fluxo aqui do RAG é totalmente gerenciado de ponta a ponta, desde incluir ali a ingestão dos meus documentos, a recuperação, né, a pesquisa que eu faço na base de conhecimento, ou até a extensão do prompt. Imagina que o cliente ali no chatbot falou, eu tenho o direito a cancelar essa transação, uma extensão de prompt possível é entender quem é o eu, ou seja, quem é o cliente que está falando comigo, qual é o ID dele, enfim, para que eu consiga personalizar e estender o meu prompt para que eu tome as ações corretas. E não só eu buscar as informações e ter elas ali como contexto do meu modelo de fundação, mas também eu quero saber de onde está vindo essa informação. Então, outro recurso são as citações automáticas. Então, naquele ponto onde eu disse que eu trouxe o contexto ali sobre a minha política de cancelamento, uma citação seria que eu estou referenciando o meu manual de política de cancelamento, para eu saber de onde está vindo essa informação. A segunda funcionalidade são os agents for Amazon Bedrock. Então aqui a ideia é que eu selecione o meu modelo de fundação, eu consigo fornecer as instruções básicas para ele, né, quais vão ser as ações que ele vai tomar. Eu seleciono fontes de dados relevantes, por exemplo, ali na nossa fonte de dados que a gente acabou de comentar, sobre as minhas políticas de cancelamento, por exemplo, e eu especifico quais ações são disponíveis. Então uma ação disponível é cancelar a transação, por exemplo. Então isso vai permitir que o meu modelo de fundação faça divisão e orquestração dessas tarefas, né, o que eu faria em consequência para tomar cancelar essa transação, por exemplo. Eu posso acessar e recuperar com segurança os meus dados via o padrão de RAG, e eu efetivamente tome as ações fazendo chamada de API pelo agente de suporte, por exemplo, nesse nosso caso, né, ou seja, o agente de suporte que falou cancele a transação, e isso, por baixo dos panos, vai ser uma chamada de API para que isso seja executado no banco de dados de transações. E além disso tudo, é como eu consigo, aqui, nesse caso, dentro do agents for Amazon Bedrock, rastrear a cadeia de cancelamento e eventualmente até modificar a solicitação do agente. Eu consigo saber cada uma das etapas que foi pensada, dividida e orquestrada para ser feita e realmente realizada ali no meu sistema interno. Bom, então a gente acabou de falar do primeiro caso de uso aqui no Octane, vamos para o segundo, né? A gente tem uma outra tarefa, que é como eu consigo resumir documentos.
que a gente vai fazer? A gente tem diversos documentos, a gente quer gerar um banco de dados de documentos resumidos. Por que eu quero fazer isso? Imagina aqui que o nosso time de investimentos quer tomar ações de portfólio baseado em relatórios que ele tem ou informações de economia. Então, como eu consigo resumir todo o conteúdo que eu tenho aqui de informação desses documentos nesse banco de dados resumidos, para que aí sim eu possa ali uma analista tome uma ação do nosso portfólio. Então, vamos também andar um pouquinho dentro desse caso de uso. Então, a gente vai começar com os documentos, os relatórios, as informações que a gente tem. Isso vão estar dentro do banco de dados de documentos, mas documentos completos. A gente vai selecionar aqui os testes, basicamente anotando um documento que seria o resumo e assim por diante. E aí, nossa desenvolvedora vai começar a fazer um prova de conceito de como que a gente consegue gerar esse nosso banco de dados de documentos resumido. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é o que a gente chama de engenharia de prompt. Como eu consigo definir ali de forma as instruções da minha tarefa de resumo para que o meu modelo de fundação execute esse resumo. Depois que eu fechei aqui, né, que a desenvolvedora entendeu que o meu prompt está coerente, a gente vai testar, por exemplo, com o modelo do code da Anthropic, inclusive foi lançado recentemente o code versão 3. Então, a gente vai testar com esse modelo de fundação e avaliar como que ele está performando na minha tarefa de resumo. Mas não só com o code aqui que eu acabei de comentar, por exemplo, a versão 3, mas eu quero também testar com outro modelo de fundação, que é a outra versão do code, que é o Code Instant. Eu vou testar as duas e eu quero entender como que cada uma delas está performando, né, qual está sendo a precisão dela na minha tarefa de resumo do meu documento. Então, imagina que aqui nessa parte de avaliação do modelo eu também posso usar uma feature, uma funcionalidade, né, dentro do Amazon Bedrock, que é o Model Evaluation. Então, eu avaliei esses dois modelos de fundação e a desenvolvedora entendeu que o Code Instant está performando melhor, tem uma precisão melhor. Então, como a gente transporta isso para a produção? Então, a primeira coisa é que a gente já tem um conjunto de documentos, ou seja, a gente tem esses documentos de forma histórica, né? A gente tem um vasto volume de dados. A gente vai pensar em como que eu vou fazer aqui o resumo de forma síncrona, né, de uma tarefa de batch, ou seja, um lote que vai fazer todos esses documentos. E para isso a gente vai associar a chamada nosso modelo de fundação que a gente definiu. Então, a gente definiu o code e vai passar por ele. Assim que eu passo pelo modelo, eu vou ter os resultados, os resumos, por exemplo, armazenados no Amazon S3, que é o serviço de armazenamento de objetos aqui da AWS. E, posteriormente, eu vou indexar esses documentos, né, esses resumos, dentro do meu banco de dados de documentos resumidos. Bom, mas aqui a gente está mencionando os documentos que já existem. Pensando aqui no Octane, que a gente recebe documentos a cada dia, eventualmente a cada hora, então a gente está sempre recebendo documentos. Então, como que eu mantenho a minha base de dados de documentos resumidos atualizada? Então, o que a gente vai fazer é capturar aqui um evento onde novos documentos são adicionados ao nosso banco de dados aqui de documentos. A partir desse evento, eu consigo definir uma série de ações que eu vou tomar para esse documento, né? Por exemplo, qual é a categoria desse documento, o que eu deveria fazer com ele. Aqui, dentro de uma dessas ações, eu envio esse documento, esse novo documento, para o nosso modelo de fundação, que está utilizando o prompt definido, para gerar o resumo que vai ser armazenado no nosso banco de dados de documentos resumido. E a partir desse banco de dados, por exemplo, nosso analista de pesquisa vai poder realmente interagir com esse banco de dados de documentos resumidos e tomar ações sem ter que olhar o documento por completo. A gente está se baseando diretamente nos resumos gerados aqui do nosso vasto conjunto de documentos. Bom, dentro desse caso de uso, eu queria destacar uma funcionalidade, que é o batch. Então, o batch com a Amazon Bedrock está disponível em preview pública. Ele permite que a gente execute de forma eficiente ali chamadas para os modelos de fundação com grande volume de dados de forma assíncrona. Isso evita, por exemplo, throttling, né? Não preciso me preocupar com requisições por segundo ou por minuto que eu estou fazendo, dado que eu estou fazendo isso de uma forma em lote, ou seja, de forma assíncrona. Ele permite que a gente trabalhe aqui com modelos totalmente gerenciados. Dois que a gente acabou de comentar aqui são o Code e o Code Instant. Não tenho a necessidade de escrever código para lidar com falha e reinicialização. Eu posso deixar isso a cargo do serviço do Bedrock para que ele cuide do meu serviço, do meu job, aqui no meu trabalho, de execução de lote, no nosso caso aqui, resumo dos nossos documentos. E ele vai funcionar tanto com um modelo de fundação padrão, como um modelo de fundação que a gente tenha personalizado. Então, eu posso, se eu tiver ali ajustado o modelo de fundação, eu posso utilizar esse modelo ajustado para fazer meu trabalho em batch. Bom, vamos passar para o terceiro caso de uso que a gente tem aqui na frente, que é a extração de identidades. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem diversos clientes que estão interagindo via e-mail com o nosso suporte. E o que a gente vai fazer aqui é conseguir extrair dentro dessas comunicações, dentro desses e-mails, algumas informações que os clientes vão trazer. Por exemplo, qual é o tipo de solicitação que ele está demandando, informações sobre o cliente, né? Ou seja, dados que ele pode estar enviando que a gente possa entender, data que ele está mandando isso, enfim, várias entidades que a gente quer selecionar. Como a gente vai pensar dentro desse caso de uso aqui? Então, vamos começar primeiro com o nosso servidor de e-mail. A gente vai selecionar aqui e-mails de teste para que a gente passe isso para o nosso time de desenvolvimento. Então, a nossa desenvolvedora vai partir daqui para fazer uma prova de conceito. O que ela vai fazer? Então, similar ao que a gente fez no caso de uso anterior, a gente primeiro define aqui o prompt, né? Como que eu vou dar as instruções para extrair as entidades que eu estou querendo dos e-mails. E eu vou testar, por exemplo, com o Lema 2. Então, estou testando com outro modelo de fundação aqui para essa nossa tarefa. Bom, depois que eu testei com o Lema 2, eu vou avaliar como que essa extração de entidades está performando. Né? Será que isso está bom? Será que isso está ruim? Será que pode melhorar? Então, a gente vai avaliar a precisão dessa nossa tarefa. Bom, e depois que a gente fez essa primeira avaliação, a gente vai testar aqui um ajuste fino. Poxa, eu gostei de como está aqui a extração de entidades, mas eu acho que se eu ajustar o meu modelo de fundação, eu consigo ter um resultado melhor. Então, a gente ajustou aqui o nosso Lema 2, eu vou ter uma versão dele ajustada, e eu vou avaliar de novo como ele está performando na minha tarefa de extração de entidades. E aqui eu percebo que o meu modelo ajustado está me dando uma precisão melhor. Então, a gente vai seguir com ele para colocar isso no nosso cenário produtivo. Então, como que ele vai funcionar em produção? Bom, o cliente vai enviar um e-mail, esse vai ser recebido pelo servidor de e-mail, só que agora ele vai passar esse e-mail para o nosso agente. O agente vai enviar esse e-mail para o nosso modelo ajustado do Lema 2 para que ele extraia as entidades, e dependendo da solicitação, dos dados que o cliente mandou e do quão confiante a gente está ali com o modelo ajustado para entregar a resposta, eu já posso enviar essa resposta de forma automática para o cliente, evitando que, por exemplo, essa demanda fosse para o nosso time de suporte. Agora, digamos que eu não tenha a possibilidade no outro cenário de um outro e-mail que o cliente mandou para enviar a resposta automática. Então, o meu modelo aqui ajustado pode gerar um esboço da minha resposta, mas ele, em vez de enviar para o cliente, ele vai mandar uma fila do time de suporte. Então, a partir dessa fila, o time de suporte vai avaliar o esboço vai eventualmente fazer as alterações que sejam necessárias ou não, e aí sim enviar uma resposta agora assistida ali pelo time de suporte para o cliente final. Só que o grande ponto é que o volume de requisições chegando ao suporte tende a ser menor, uma vez que eu estou conseguindo já entregar a resposta automática para o meu cliente final. E dentro desse cenário, desse caso de uso, eu queria destacar basicamente a funcionalidade de ajuste, ou seja, como que eu posso ajustar o modelo de fundação. Então, a gente pode utilizar o Amazon Bedrock Custom Model basicamente para maximizar a precisão dos meus modelos de fundação, fornecendo dados rotulados ou não rotulados. No nosso caso aqui, a gente deu e-mails rotulados ali, basicamente de quais seriam as entidades que a gente gostaria de extrair. E fazer o ajuste do meu modelo, a gente pode chegar em casos onde o RAG não é suficiente para que eu tenha a precisão que eu estou buscando, e nem mesmo o modelo de fundação sozinho está me trazendo esse resultado. Então, pode fazer muito sentido fazer esse ajuste. Eu posso ajustar aqui dos nossos FMs, né, do nosso modelo de fundação, o Lema 2, o Comment e o Python, para extrair coisas específicas. No nosso caso aqui, extrair as entidades do e-mail. E depois que eles são implantados, né, depois que eu faço ali o deploy dos meus modelos ajustados, eu posso interagir com esses modelos da mesma forma como eu interajo com os modelos de fundação padrão, ou seja, desde via Playground do Amazon Bedrock, usando ali o console da AWS, ou via as nossas chamadas de API do Amazon Bedrock. Então, um grande ponto dentro desse caso de uso é que o que foi predominante é a escolha que você tem dentro da sua própria aplicação de IA generativa em qual modelo de fundação você quer usar. Então, nos casos que a gente acabou de discutir, a gente usou desde o modelo do Amazon Python, como o Code, como o Lema 2, sendo que o que vai definir qual que eu vou usar é realmente o seu caso de uso, como você quer usar e qual é a precisão que você está buscando, para que você possa testar com diversos modelos disponíveis. Então, nesse nosso caso aqui do Octane, independente de cada um desses três casos de uso que a gente comentou, desde perguntas e respostas, resumo ou extração de entidades, cada um deles a gente consegue acelerar aqui nosso uso de IA generativa em um só lugar, usando o Amazon Bedrock. Bom, vamos passar para dentro agora, né? Vamos ver isso funcionando de forma prática, como que a gente consegue colocar a mão na massa e ver isso funcionando e como que a gente consegue interagir com os nossos modelos aqui de fundação. Bom, pessoal, vamos começar a nossa demo aqui então. Primeiramente, eu acabei de entrar aqui na página inicial do Amazon Bedrock. Então, essa é a primeira página que vocês vão observar assim que vocês acessarem o console do Amazon Bedrock. Ela vai trazer aqui uma visão geral do Amazon Bedrock, os benefícios e assim por diante, muito mais informações que a gente for descendo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é para a gente dar uma explorada um pouquinho no menu. Se eu vier no menu da esquerda, eu vou ter diversas seções desse menu, com diversas funcionalidades que eu posso utilizar ali do Amazon Bedrock. Algumas delas que a gente vai utilizar daqui para frente vão ser os exemplos, vai ser a primeira demo que eu vou fazer. Assim, que a gente passar pelos exemplos, a gente também vai utilizar a parte de orquestração com as nossas bases de conhecimento e com os nossos agentes, que vão ser a segunda demo e a terceira demo que a gente vai fazer aqui durante essa nossa sessão. Dentro também do menu da esquerda, a gente tem a parte de Playground, onde a gente pode interagir com os modelos fundacionais, seja via chat, via texto ou eventualmente via imagem. Então vamos começar aqui e vamos entrar nos exemplos que a gente vai começar a explorar o Amazon Bedrock.
Dentro da página de exemplos, vocês vão ver que a gente também tem aqui um menu um pouquinho mais à direita do que a gente estava antes, onde a gente pode acessar diversos exemplos que alguns deles vão estar até conectados com o que a gente discutiu na nossa sessão. O primeiro deles é de sumarização, ou seja, para fazer um resumo a partir de um transcrito de uma reunião. Nesse caso a gente tem 3 pessoas, o Miguel, o Brent e a Anamita, e o prompt que eu estou colocando aqui, ele pede para resumir essa reunião e criar uma lista de ações por pessoas que ficou dessa reunião. Descendo mais um pouco, a gente vai ter perguntas e respostas com citações, fazer uma linha de pensamento que a gente vai chamar como chain of thought, ou seja, como o modelo pensa em etapas intermediárias para me dar uma resposta final. Então aqui se a gente for descendo, a gente vai ter diversos outros exemplos que vocês podem explorar. Eu vou sugerir que a gente comece por esse primeiro mesmo, que a gente vai fazer um resumo dessa reunião. Então aqui, mais detalhes desse exemplo, a gente tem o prompt, a resposta que o modelo traz, dado essa configuração, que a gente também vai utilizar ali quando a gente for executar esse exemplo, e também detalhes sobre a requisição de API, que eu já vou entrar em um pouquinho mais contexto assim que a gente executar esse exemplo. Então, subindo aqui um pouquinho, a gente vai ter um botão específico para que a gente abra esse exemplo no nosso playground, ou seja, como que a gente consegue usar aqui de forma simples na interface para interagir com o nosso modelo de simulação. Eu vou clicar aqui em Open Playground para que a gente comece a explorar aqui os modelos. Bom, aqui dentro do Playground, a gente pode realmente ver a chamada de API por completa. Se a gente ver aqui nesses 3 pontinhos, a gente vai ter a opção de ver a requisição de API. Então, basicamente, se eu estivesse utilizando a CLI da AWS, eu poderia fazer a mesma invocação desse modelo de fundação que a gente está fazendo aqui, que a gente vai fazer via console, de forma programática, usando a AWS Bedrock Runtime, para que a gente faça um invoke do modelo. Acho que o ponto relevante aqui é que, basicamente, a gente pode alterar o modelo que a gente está enviando essa nossa requisição quando a gente troca o ID do modelo. Aqui a gente está usando o Amazon Python, mas poderia ser diversos outros modelos de fundação que a gente tem disponível aqui dentro do Amazon Bedrock. Além disso, como eu comentei, a gente tem aqui as configurações que a gente pode definir para que a gente faça a invocação do nosso modelo. Então, as duas primeiras são temperatura e top P. Desses dois parâmetros vão estar relacionados a quão criativo o meu modelo pode ser. Eu não vou entrar em detalhes de todas essas configurações. A gente vai utilizar as configurações padrão aqui agora, por exemplo, mas a gente consegue ter mais informações nas abas de info, tanto aqui para temperatura e top P, como também para o tamanho das respostas que a gente está esperando. Como eu disse, eu vou manter essas configurações padrão e vou fechar essa aba aqui para que a gente possa começar a interagir. Bom, aqui já está selecionado o modelo de fundação que a gente vai usar, que é o Titan Text D1 Express, e eu vou simplesmente executar essa ação. Assim que eu executo a ação, eu vou ter a resposta aqui do meu modelo de fundação, então ele está me trazendo aqui a lista de ações por pessoa. Então, quais são as ações do Miguel, quais são as ações do Brent, quais são as ações da Anamita. Basicamente, outros pontos que a gente pode observar aqui quando a gente pensa em como que esse modelo de fundação me trouxe essa resposta. A gente pode observar métricas associadas a essa interação que a gente acabou de fazer. Então, dentro dessas métricas, eu posso ter, por exemplo, a latência, ou seja, o tempo que eu esperei entre enviar o input e receber o output, a quantidade de tokens que foram considerados como o meu input, ou seja, como o meu prompt, a quantidade de tokens que foram considerados para o output, ou seja, para a minha resposta, e o custo associado a essa minha interação entre input e output. Então, a partir daqui, a gente consegue já começar a monitorar e entender como os meus modelos de fundação vão estar performando e desempenhando para as minhas interações aqui com os meus prompts. Mas, poxa, Ian, digamos que eu queira comparar modelos. Eu testei aqui com o Amazon Python, mas eu queria ver como que seria diferente se eu estivesse utilizando um outro modelo. Se a gente voltar um pouquinho aqui a tela, e ali um pouquinho mais em cima, a gente vai ter uma opção de comparar modelos. Basicamente, é uma visão de compare mode. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro copiar aqui o nosso prompt, a gente vai manter esse mesmo exemplo, e eu vou habilitar aqui a parte de compare. O que ele faz? Ele basicamente dividiu a tela. À esquerda, eu vou manter o modelo que eu já tinha selecionado, que é o Amazon Python Text. E eu vou selecionar aqui agora um outro modelo que eu quero testar. Então, eu vou utilizar aqui o Jurassic 2 Ultra, da AI21 Labs, e eu vou pedir para aplicar. Dessa forma, agora eu mantenho a tela dividida, só que eu vou ter tanto a visão do Python quanto a visão do Jurassic. Eu vou colar o prompt que a gente acabou de usar ali de exemplo e vou executar. Assim que eu executo, o mesmo prompt é enviado para os dois modelos e eu estou esperando a resposta dos dois modelos. Como vocês podem ver, a gente vai ter aqui respostas diferentes, basicamente, das ações que eu vou ter para cada uma das pessoas na visão do Python Text, como também as ações na visão do Jurassic. Se a gente descer um pouquinho, a gente também vai ter visão de métricas para cada um dos dois modelos. Então eu vou ter latência, tokens de input, tokens de output e o custo associado a essa nossa interação. Vocês vão perceber que aqui a quantidade de tokens vai ser diferente, dado que isso vai variar de modelo de fundação para modelo de fundação. Uma coisa que a gente poderia usar aqui também na parte de métricas é, digamos que eu tenha já um critério muito bem definido de latência, tokens, para que eu valide se o modelo está fazendo sentido no meu caso de uso ou não. Então digamos que eu vou definir aqui uma métrica de custo, eu vou falar que o custo dessa interação aqui que a gente está vendo tem que ser menor que 0,001 e eu vou aplicar. Basicamente, aplicando esse meu critério, ele está comparando cada uma das métricas que a gente tem para a interação de cada um dos modelos e vendo qual desses modelos está aderente ou não aderente à nossa métrica. Nesse caso, o Amazon Python está aderente, enquanto o Jurassic não estaria. Mas isso pode mudar dependendo da métrica que eu for utilizar. Bom, aqui é só uma primeira visão de como eu posso começar a avaliar modelos diferentes. Caso a gente tenha realmente ali diversos prompts e respostas esperadas, para que eu possa avaliar de uma forma muito mais ampla cada um dos modelos de fundação para minha aplicação de IA generativa, eu convido que vocês olhem aqui, basicamente, os trabalhos, os jobs de avaliação de modelo customizados que a gente pode utilizar dentro do Model Evaluation. Eu comentei brevemente na nossa apresentação, não vai ser escuta da demo, mas fica um convite para que vocês avaliem ele por aqui. Então essa é uma primeira visão, um primeiro exemplo de como a gente pode interagir com os modelos de fundação do Amazon Bedrock. Bom, mas como a gente discutiu antes da nossa apresentação, a gente aqui no Octank é uma instituição financeira e a gente vai ter uma seção de seguros de automóvel. Então, para essa seção de seguros de automóvel, a gente quer utilizar vários documentos aqui dos requisitos que a gente vai ter para que o cliente possa fazer uma solicitação de seguro quando ele tem um acidente ou algum problema, e a gente quer criar uma base de conhecimento para isso. Então, vamos seguir esse fluxo. Eu vou mudar aqui para a tela para as bases de conhecimento do Bedrock. Dentro da minha tela de base de conhecimento aqui do Bedrock, eu vou ter, basicamente, primeiro como que essas bases de conhecimento funcionam. O primeiro ponto que a gente tem que seguir é criar uma base de conhecimento. Aqui no nosso caso já tinha uma base de conhecimento criada que a gente vai usar. Mas para criar essa base de conhecimento, a gente precisa especificar o local onde os meus dados estão armazenados, o modelo de embed para que ele transforme ali as minhas porções de texto em uma representação vetorial, e configurar uma vector store, ou seja, um banco de dados de vetor, para que ele possa armazenar, fazer update e poder trazer realmente vetores similares ao que o usuário enviar ali em linguagem natural. Depois que a gente cria a nossa base de conhecimento, a gente pode testar essa nossa base de conhecimento, basicamente avaliando os trechos relevantes que são retornados, ou mesmo já uma resposta gerada a partir dos trechos relevantes. Por fim, obviamente, a gente pode usar a nossa base de conhecimento e integrar ela diretamente na nossa aplicação de IA generativa. Vamos entrar aqui diretamente na nossa base de conhecimento que eu já criei. Então, se eu clico nela aqui, a gente vai ter mais detalhes dessa nossa base de conhecimento, desde o nome, a descrição, quando ela foi criada. Eu queria destacar especificamente nessa parte é o meu data source, ou seja, dentro aqui da minha base de conhecimento, eu tenho os documentos que vão estar associados a ela num bucket das 3. Então, dentro desse bucket das 3, eu vou ter alguns documentos associados aos nossos requisitos ali para a nossa sessão de seguros aqui da frente. Já vou entrar e mostrar um pouquinho mais desses documentos. O único ponto que eu também queria mostrar aqui são o modelo que eu estou utilizando para fazer os embeddings, que nesse caso vai ser o Python Embeddings aqui, para que eu gere, a partir de linguagem natural, uma representação vetorial aqui para a minha base de conhecimento. Vamos dar uma olhada um pouquinho nos documentos que a gente tem no nosso data source. Vindo aqui para o console das 3, esse aqui vai ser o meu bucket, onde eu tenho os documentos aqui da nossa base de conhecimento. São 4 documentos aqui, basicamente, de arquivo de texto, onde a gente vai indexar esses requisitos e os requerimentos ali para o nosso setor de seguros. Mostrando um pouquinho sobre esses documentos, basicamente quais são os conteúdos dele, tá? Eu tenho 2 aqui abertos, um deles são os requisitos para as imagens de um eventual acidente e os documentos e dados necessários do registro do veículo para que eu faça uma solicitação ali de seguro. Então esses são 2 documentos dentro da que estão no meu bucket das 3 e que eu vou utilizar como base de conhecimento. Voltando aqui para a nossa tela do console, e voltando especificamente para o console do Bedrock, eu posso testar essa minha base de conhecimento. O primeiro teste que eu posso fazer com ela é basicamente trazer só os documentos relevantes a partir de uma pergunta que eu vou fazer para ela. Então, nesse caso, eu estou com a opção de gerar respostas desabilitadas e eu vou fazer aqui uma interação para trazer os trechos relevantes aqui que eu tenho da minha base de conhecimento relacionados à pergunta que eu vou fazer.
Além de eu poder definir se ele vai gerar a resposta ou não, eu também posso configurar qual vai ser a minha estratégia de busca dentro da minha base de conhecimento. Se eu clicar aqui no ícone de configurações, eu poderia definir se eu quero utilizar uma busca padrão, uma busca híbrida, ou seja, que vai considerar semântica e texto, ou só uma busca semântica. Para o nosso cenário, eu vou manter aqui a busca padrão, que o próprio Amazon Bedrock vai decidir a estratégia pra gente. Então vamos perguntar aqui, basicamente, para a nossa base de conhecimentos. Bom, vamos começar em inglês primeiro. Então, which details must be within the vehicle registration document? Eu vou pedir para que a minha base de conhecimento me traga aqui basicamente os trechos relevantes que podem ser utilizados pela minha aplicação. Então aqui ele já está me trazendo esses trechos, eu posso ver mais detalhes deles aqui e ele vai me trazer cada um desses pedaços que ele está me trazendo. Então, nesse formato, eu estou trazendo os trechos relevantes, mas eu não estou usando um modelo de fundação para gerar a resposta. Imagina que eu vou utilizar, por exemplo, esses trechos relevantes dentro da minha aplicação. Agora, digamos que eu queira já realmente gerar a resposta. Então vamos alterar isso para que eu possa fazer a mesma pergunta e que ele me gere essas respostas. Então, assim que eu habilito aqui, eu já tinha deixado configurado para utilizar o modelo de fundação do Code, V2, mas a gente poderia trocar esse modelo caso a gente quisesse. Então eu vou fazer a mesma pergunta aqui para que ele me traga ali a resposta realmente, não só os trechos relevantes. Então, which details must be within the vehicle registration document? Bom, aqui ele já me trouxe a resposta, vocês viram que vai estar diferente, ele só traz os trechos possivelmente relevantes. E aqui ele já está me trazendo aqui para o documento de registro de veículos, ele tem que conter ali o fabricante, o modelo, o ano e o número de identificação. E aqui a gente fez toda a nossa dinâmica com nossa base de conhecimento em inglês. Particularmente, tanto o meu modelo de embedding quanto o meu modelo aqui de geração de resposta, então para o embed, que é o Titan, G1 Text e o Cloud, eles são modelos que suportam múltiplos idiomas. Então vamos tentar fazer essa mesma pergunta, essa mesma interação, só que agora em português, mesmo que meus documentos indexados estejam em inglês, para que a gente entenda como que ele vai se comportar. Então eu poderia perguntar quais detalhes devem estar presentes no registro do veículo. E vamos ver a resposta que ele vai me trazer. Bom, aqui nesse caso, como vocês podem reparar, ele vai me trazer a resposta também em português, eu não precisei explicar para ele para ele me trazer no idioma que eu fiz a pergunta. E ele já me traz que o registro do veículo deve conter detalhes como a marca, modelo, ano e o número de identificação do veículo. Então aqui a gente consegue ter a nossa base de conhecimento, por nosso caso, de seguros ali de automóveis dentro do Tank. Bom, digamos que agora a gente quer usar essa nossa base de conhecimento que a gente acabou de criar, só que eu quero deixar isso para um agente ali, para que ele possa tomar ações dentro do nosso ambiente interno. Ele consiga executar ações para, por exemplo, enviar um lembrete ou mesmo falar quais são os documentos necessários ali que estejam faltando para a nossa solicitação. Então vamos dar uma explorada como eu poderia fazer isso utilizando os agents aqui do Amazon Bedrock. Então, primeiramente, o que eu vou fazer é vir para a página do Agents do Amazon Bedrock e como ele vai funcionar, tá? Basicamente, a gente vai ter uma etapa de preparação do nosso agente, onde a gente vai primeiro definir um modelo de fundação que vai utilizar aqui, que vai ser utilizado pelo nosso agente, e adicionar o que a gente chama de Action Groups. Basicamente, os Action Groups são responsáveis para a gente poder dizer ali para o nosso agente quais ações estão disponíveis para que ele execute ali dentro do meu ambiente. Depois que a gente fizer a criação aqui do nosso agente, essa parte de preparação, a gente pode fazer o deploy, né? A gente pode definir uma versão, já que eu entendo que está aqui para o meu agente, gera uma versão dela e eu posso até associar essa versão a um alias, né? Ou seja, eu defino um nome ali amigável para que mesmo que eu tenha alteração de versão, a minha aplicação possa chamar esse mesmo alias e eu só associo versões diferentes caso eu tenha feito qualquer update aqui nessas versões do meu agente. Aqui também eu já tenho criado um agente para o nosso setor de seguros aqui de automóvel da Octank. Então eu vou clicar aqui dentro desse meu agente. Assim que a gente entra aqui já no agente, a gente vai ter informações basicamente sobre o agente, quando ele foi criado, as permissões, a descrição, tudo nessa linha. Nesse caso que eu estou aqui, já tem até uma resposta do agente, eu vou dar um refresh aqui nessa parte, só para a gente poder ver isso realmente sendo executado. E descendo aqui um pouquinho mais sobre os detalhes do agente, a gente vai ter primeiro o nosso working draft, ou seja, quando eu começo a preparar o agente, eu vou ter aqui as instruções do que esse agente vai fazer e de como ele deve ser executado. Então aqui eu estou falando que ele vai ser um agente que pode gerenciar diversas tarefas relacionadas às minhas solicitações de seguro, incluindo procurar detalhes, buscar documentos que estejam faltando e enviar lembretes. Então essa vai ser a instrução e em algum momento eu defini que essa versão aqui que eu estava simplesmente trabalhando, tá ok, eu quero que isso vire uma versão válida. Então com isso eu criei essa versão 1 e a partir dessa versão 1 eu associei essa versão ao Workshop Alias, que vai ser o nome aqui do meu alias. Daqui a pouco a gente vai executar o teste desse nosso agente, e eu poderia trocar aqui, ó, para que eu use realmente o nosso alias aqui, em vez de usar o meu alias de teste. Já vamos mudar isso daqui a pouco. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho do que tem aqui nessa versão 1, na version 1, só pra gente entender o que tem associado a essa minha versão aqui do meu agente. Bom, dentro da visão aqui da versão 1 do agente, a gente vai ter de novo detalhes sobre essa versão, quando ela foi criada, permissões e assim por diante, as instruções do agente e o modelo de fundação que a gente está utilizando, e principalmente essas duas etapas aqui que eu gostaria de destacar. Primeiro, a nossa base de conhecimento, que é exatamente a base de conhecimento de seguros que a gente falou ali previamente, e a gente tem um Action Group, que é o Claim Management Action Group. A gente já vai entrar também em mais detalhes sobre esse Action Group. Então, se eu clicar aqui, explicitamente no Action Group, ele vai me trazer de novo detalhes do Action Group e o que eu queria realmente destacar. Primeiro, um esquema de API, que aqui nesse caso vocês vão perceber que é um objeto dentro do bucket da C3. Basicamente, esse esquema de API me traz as ações disponíveis para o meu agente, ou seja, quais chamadas de API o meu agente, né, esse meu Action Group vai poder tomar. Vou mostrar rapidamente o conteúdo desse nosso esquema de API. Então, eu tenho basicamente uma descrição aqui de todas as ações disponíveis para o nosso agente. Então, aqui ele vai listando todas elas disponíveis. Não vou entrar aqui no detalhe de cada uma das ações, mas só para vocês terem visão de como que eu estou conectando as ações possíveis com o meu agente. Então, a partir dessas ações possíveis, voltando aqui para o console do Bedrock, eu também tenho uma função lambda associada. A função lambda vai ser realmente a camada de computação, que a partir de um evento, que vai ser a minha solicitação aqui, que vai começar a fazer steps intermediários, vai ser executada e tomar uma ação baseada nas ações disponíveis ali da minha API. Então, se eu observar essa minha função lambda, aqui eu vou ter todo o código disponível para que ela execute ações. Então, essa é a função aqui associada ao meu Action Group do meu agente. Bom, vamos então finalmente testar esse nosso agente, né? Deixa eu trocar aqui primeiro para a gente usar a nossa versão 1, né, do nosso alias, do Workshop Alias. E aqui eu vou pedir que ele envie um lembrete sobre a nossa solicitação 006. Então, eu vou copiar e colar aqui o nosso prompt. Então, estou pedindo para que ele envie esse lembrete e inclua ali os documentos, os requerimentos que são pertinentes. Vou começar a executar aqui, e assim que a gente começa a execução, vocês podem perceber que a gente já tem aqui uma visão de show trace. O que é esse trace, né? Vamos clicar aqui e dar uma observada um pouquinho mais profunda. Você olha aqui, ele vai começar a me dar várias grandes áreas que eu posso estar pensando aqui no agente, desde a parte de pré-processamento, orquestração ali, né, das etapas intermediárias e o pós-processamento. Vou expandir primeiro esse primeiro step, essa primeira etapa aqui de pré-processamento. Ele vai ter basicamente um texto aqui com todos os detalhes ali sobre o agente, desde as instruções, enfim, tudo o que ele pode fazer. Vou pular um pouquinho essa parte aqui para a gente não entrar em todos os detalhes. E aqui embaixo é o que é mais relevante, tá? Qual é o racional por trás do modelo de nossa fundação que está suportando esse agente. Então aqui ele já está começando a analisar a requisição do usuário, no caso a nossa requisição de enviar esse lembrete. Então ele está dizendo aqui, o input parece ser válido aqui, que ele está pedindo para enviar um lembrete para a solicitação 006 e incluir os documentos faltantes e os requerimentos. Como eu comentei, isso parece ser uma requisição válida que pode ser gerenciada pelo nosso Action Group aqui, especificamente com a função de enviar lembrete. Então esse é o racional que basicamente o modelo está criando para que ele possa dividir toda essa ação que a gente está pedindo de solicitar ali o lembrete para a solicitação 006 e entregar essa resposta final para o nosso usuário. Então essa é a primeira etapa, basicamente, de pré-processamento ali da requisição do meu usuário. Se eu venho aqui em orquestração e base de conhecimento, ele começa a basicamente delimitar cada uma das etapas específicas ali no meio do caminho, etapas intermediárias necessárias para que essa ação seja completada. Então aqui ele vai ter cada uma delas que a gente vai poder expandir. Eu vou esperar aqui a última etapa ser concluída, até para a gente ver aqui a resposta final, e a gente pode analisar essa última resposta, só para a gente ter visão aqui de como que isso aconteceu. Ó, ele acabou de terminar aqui, pelo que me parece, o step 6. Vamos ver se ele já me traz a resposta final. Eu vou expandir ele aqui, vamos olhar como que ele está lá.
Isso mesmo. Então eu vou chegar até lá no final e a gente vai começar a discutir isso. Então, olhando a primeira versão do chat, tá? Ele me trouxe aqui o lembrete foi enviado para a solicitação 006, os detalhes, os requeridos aqui das imagens de acidente e o número de tracking, né, ou seja, de acompanhamento, é esse aqui. Então, se a gente for olhar aqui na minha última etapa, no step 6 aqui, a gente tem que a resposta final é justamente a mesma que foi apresentada ali que a gente viu. Isso vai estar baseado na resposta que a gente recebeu aqui da nossa função lambda. Se a gente for olhar um pouquinho com mais detalhe aqui nesse trecho, vocês vão ver que a gente tem aqui o status basicamente da resposta da função lambda, o ID aqui de tracking que ele enviou, e indo um pouquinho mais para cima a gente vê que isso está baseado na resposta da minha função lambda, a partir dessa visão. Ou seja, a minha função lambda executou, a partir quando ela finalizou de executar, ela vai enviar uma resposta ali para que a gente consiga finalizar a resposta final aqui para o meu usuário. Então, obviamente, vão ter vários steps ali acima que a gente mostrou, mas o ponto relevante, o ponto final é como que ele conseguiu entender a minha solicitação ali do usuário, saber que eu tenho essas ações disponíveis para fazer essa ação e realmente tomar essa ação via o agente. Bom, então aqui, pensando no que a gente acabou de criar nossa base de conhecimento, a gente já tem um agente para enviar todas essas ações aqui disponíveis. Poxa, achei muito legal aqui o fluxo, né, como eu posso fazer. Queria fazer algo muito parecido. Então, o que eu convido vocês? Toda essa dinâmica que eu acabei de mostrar nas demos está disponível no GitHub da AWS Samples. Então, se a gente vier especificamente no workshop do Amazon Bedrock, o laboratório 7 foi exatamente o conteúdo que eu segui para criar essas demos aqui para nossa sessão. E aqui, dentro do laboratório 7, ele vai trazer todos os detalhes de como que eu vou criar a minha base de conhecimento, como que eu estou associando o meu modelo de fundação, para que aí sim eu também tenha ali os meus action groups via um agente, para que ele faça todas essas ações. Então, caso vocês queiram ter exatamente a mesma demo que a gente acabou de discutir aqui no ambiente de vocês, fiquem à vontade para acessar o workshop do Amazon Bedrock, especificamente o laboratório 7, e ter essa mesma dinâmica, e a partir daí, eventualmente, customizar para o cenário de vocês. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês consigam ter tido uma experiência aqui, tanto prática quanto teórica, sobre como vocês podem utilizar os modelos do Amazon Bedrock para acelerar o uso de IA generativa na sua empresa. Aqui nós temos, a gente acabou de fazer 3 casos de uso, então eu convido vocês a replicar, sejam esses mesmos casos de uso ou os casos de uso que vocês têm na empresa de vocês, como vocês podem acelerar usando o Amazon Bedrock. Muito obrigado, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Innovate de IA Generativa mais Data. Meu nome é Carolina Oliveira Ferreira, eu sou arquiteta de soluções aqui no time da AWS, mais especialmente no time de startup, e hoje eu vou contar um pouco para vocês como utilizar IA generativa no local de trabalho. Nossa agenda, primeiro a gente vai falar sobre algumas tendências e principais casos de uso que a gente tem visto para IA generativa, como usar a IA generativa para ajudar os seus funcionários e como usar isso dentro da AWS, né? Como o Amazon Q ou o Amazon Q consegue te ajudar nessas tarefas que a gente vai comentar a seguir. Bom, dando contexto, pesquisa da McKinsey de 2023 diz que de 60% a 70% das tarefas que a gente realiza hoje dentro do nosso ambiente de trabalho, nosso dia a dia, a gente pode automatizar isso. E uma das tecnologias que consegue ajudar nessa automação é a IA generativa. A IA generativa te ajuda principalmente a ganho no ganho de produtividade, na parte de operações, né, com o cliente, na parte de marketing, né? 75% dos casos de uso ainda, segundo a McKinsey, caem sobre esses casos de uso que eu comentei agora, desenvolvimento de software, pesquisa, pessoal de marketing e operações com o cliente. E a gente vai ver alguns desses exemplos durante nossas demos de hoje. E aí, quando a gente fala de casos de uso, para que a gente tem usado a IA generativa, né, como assistente de funcionários? Primeiro, para a parte de descoberta de conteúdo, ou seja, eu tenho uma vasta gama de conteúdo que está espalhado por aí, e aí eu posso ter meu catálogo de dados no lugar, posso ter o dado de consumidor no outro, e como que eu faço para extrair insights específicos, mostrar insights sobre, né, esses conteúdos ou sobre esses dados? Humanamente falando, é difícil, né, eu acessar todos esses conteúdos de uma vez, porque eu tenho, né, uma limitação de ler um páginas por dia, tempo também no trabalho, né, e para acelerar esse processo, a IA generativa consegue olhar para um número grande de conteúdos, um número grande de dados, e consegue me apontar, comparar, resumir, né, os caminhos e insights que eu estou precisando. Ela também é muito utilizada, né, a IA generativa para criação de conteúdo, ou seja, time de marketing, time de design, às vezes produzem peças publicitárias, imagens, vídeos, para que eu consiga produzir parte do meu conteúdo, e aí eu uso o meu time para refinar esse conteúdo, né, refinar uma imagem, refinar um texto que eu produzi ali com a minha IA generativa. E aí quando a gente traduz isso para dentro, né, do ambiente corporativo, a gente vê diferentes áreas funcionais, né, existem diferentes, né, times e equipes de funcionários. Tem o pessoal do RH, tem o pessoal do legal, tem o pessoal de vendas, né, temos os gestores, gestão de produtos. E aí para cada um deles, a IA generativa ganha, né, diferentes funções. Por exemplo, se a gente parar para pensar em gestores, né, de áreas, essas pessoas gostariam, por exemplo, de informações rápidas, informações sintetizadas, né, sumarizadas, para que eu consiga tomar decisões de forma mais rápida. Se eu olhar para a equipe de vendas, talvez me retornar informações necessárias para o atendimento do cliente final, oferta de produtos personalizados, como é que foi o atendimento do meu cliente? Será que existe alguns pacotes, alguma coisa que eu posso fazer, né, dentro ali dos meus conteúdos para me ajudar a melhorar o atendimento desse meu cliente? Pro pessoal do marketing, principalmente aliado à produção de conteúdo, marketing personalizado, né, descobrir qual foi o meu histórico, né, das minhas peças publicitárias passadas, como é que o que tem o mercado tem feito, né, de peças publicitárias, me ajudar a sintetizar esse conhecimento para produzir um conteúdo personalizado pro público final. Pessoal de RH, então se a gente parar para pensar que a gente tem uma lista de requerimentos de uma vaga e a gente tem competências, talvez a gente possa dar isso como input para IA generativa e ela gerar a descrição de um cargo ou até mesmo me ajudar a pensar em diferentes caminhos que eu posso usar para treinar, para fazer um board desse funcionário dentro da minha empresa. Durante nossas demos de hoje a gente vai ver alguns desses exemplos e falar um pouco mais de como utilizar para diferentes áreas. Mas aí, a IA generativa, né, uma porta de comunicação, ela tem sido o chat. E quando as empresas, né, as pessoas têm conversado com esses chats, algumas preocupações e desafios aparecem quando a gente olha para a tecnologia. Primeiro, respostas erradas, ou o que a gente chama de alucinações, ou seja, eu dei conteúdo para CA, mas talvez a resposta não seja tão adequada que ela esteja respondendo. Compartilhamento de informações confidenciais, ou seja, será que todo o conteúdo que está ali, eu preciso apresentar toda a resposta, preciso ter acesso a todos os tipos de arquivo, todo o conteúdo que eu apresentei para IA? Não conhecimento sobre o negócio. Então, existem tecnologias que, apesar de serem muito capazes, né, de conversar, processar a linguagem natural, às vezes não conseguem me responder ou gerar insights específicos para o negócio, né, ou de acordo com a minha role, ou de acordo com o tipo de caso de uso que eu estou querendo explorar. E aí, nesse caso, o Amazon Q ou o Amazon Q consegue ajudar vocês nesses desafios. O Amazon Q é um assistente, né, dentro da AWS, por debaixo dos panos ele funciona com IA generativa, e o objetivo principalmente é você colocar a sua lógica de negócio ali, você conseguir extrair informações e ele te ajudar naquelas tarefas que você quer desempenhar, seja com conhecimento de AWS, seja com conhecimento sobre o seu negócio. O Amazon Q ele tá em preview, acho que é uma coisa muito importante deixar claro essa parte, né? Então você consegue utilizar ele na sua console já hoje, através de APIs também, mas ele tá em preview, importante deixar essa parte muito clara. E aí, como é que o Q endereça principalmente a parte em relação aos dados, né? Tem como você controlar o comportamento dele, de quem pode acessar o quê, se eu vou acessar todos os documentos que eu forneci, que tipo de palavras ele pode responder ou não pode responder, né? Então você consegue controlar esses acessos principalmente de acordo com o tipo de usuário que você tá tentando fazer. O Q em si, ele integra com diferentes serviços da AWS, mas principalmente ele conecta ao seu negócio. A gente vai ver como é que ele se conecta, ele me ajuda na parte operacional de serviços, por exemplo, criar dashboard, criar código,
fazer parte de troubleshooting de rede, mas principalmente ele ajuda você a explorar o seu negócio. Então vou dar um exemplo. Imagina você tem um atendimento, né, uma pessoa da área de atendimento ao cliente, e essa pessoa recebeu a ligação de um cliente final. E esse operador, ele vai, como fala, definir qual que é o método, qual que é a estratégia de atendimento para esse cliente, com base em dados da última ligação telefônica. Né? Só que ao invés de ter que ir lá para perguntar para o time de operações qual que foi o histórico desse cliente, qual que foi os planos oferecidos para esse cliente, ele pode perguntar para a generativa qual é o resumo, né, do atendimento desse cliente que ligou para ele em poucos segundos, em poucos minutos ali. Ele lê esse resumo, né, sintetizado, sumarizado, e aí ele consegue, né, essa pessoa consegue pensar em como que eu vou atender esse cliente que acabou de ligar. É oferecendo um pacote mais barato? É oferecendo mecanismos de pagamento diferentes? É oferecendo uma estratégia mais personalizada? Não sei. Mas de forma rápida eu consegui agilizar essa tomada de decisão. E até mesmo, às vezes, as perguntas que eu fiz agora, é um pacote, é uma oferta mais especializada, eu consigo pensar e também perguntar isso para a generativa. Em relação a construir conhecimento de AWS, né? O Amazon Q, a gente vai ver que ele foi treinado também em dados de AWS, mais de 17 anos de experiência ali com serviços. Então ele pode te ajudar com conhecimento, com boas práticas, né? Em relação à construção da arquitetura, em relação à construção das soluções. E aí a gente vai ver integrações específicas que ele tem com alguns serviços da AWS. Bom, o Amazon Q então é expert dentro do seu negócio. Tem como eu me conectar em diferentes fontes de dados, como a gente vai ver logo mais. E aí, olhar para o meu catálogo de produtos que tá no lugar, olhar para meus dados de leads que pode estar lá, por exemplo, no Salesforce, olhar para meus dados de ticket de atendimento de sistemas que podem estar lá nas Indesk. Tem outros conectores também, né? E aí conseguir olhar para isso e conseguir extrair essas perguntas, extrair os insights que eu preciso rapidamente para que eu consiga tomar minhas decisões e realizar as minhas tarefas. E para isso a gente vai ver uma demo que eu construí, né? Mas antes disso, acho que é importante falar de algumas histórias, né? De clientes que utilizam o Amazon Q. E aí a Gilead, acho que é essa pronúncia em inglês, é uma empresa da área de healthcare, uma empresa da área de fármaco. E o grande desafio deles é esse tipo de empresa, eles produzem muito, né, artigos, muitos artigos, eles têm que produzir muitas documentações, né, para conseguir realizar as tarefas do dia a dia. E para acelerar, né, a extração de conhecimento em cima desses artigos científicos, em cima desses materiais, eles usam a IA generativa para olhar para esses conteúdos e de forma rápida extrair somente os insights que eles precisam para realizar as tarefas operacionais, né, a partir da pesquisa e desenvolvimento, principalmente. Então, uma maneira de você acelerar e, de novo, focar no que você precisa, focar na sua operação e aí ter o seu ganho de produtividade. Na nossa demo aqui, é um vídeo que eu gravei na minha console. Fazer um disclaimer muito, muito importante. O Amazon Q, ele foi treinado em inglês, né, com documentos em inglês, então a parte de indexação dele para inglês é bem forte, né? Tanto que a documentação do Amazon Q, ela indica fortemente que se você consegue, né, interagir com ele em inglês, você vai ter resultados mais ótimos, resultados mais apurados. Mas ele funciona em outras línguas também, incluindo português, minhas demos são em português. Então ele consegue olhar para os seus arquivos que estão em português, você consegue falar com ele. Mas os resultados ótimos seriam com o inglês. Então assim, às vezes você precisa fazer um refinamento ali da sua frase, se ele não retornar o que você pede, mas você consegue conversar com ele em português também, que é a linguagem que eu usei na minha demo. Nesse primeiro exemplo, é aquele exemplo que eu falei da linguagem telefônica, né? Eu vou ter, na verdade, tem outros exemplos, mas antes de falar deles, para você conseguir interagir com o Amazon Q, você precisa criar uma aplicação. Não é uma máquina virtual, não é criar código. Você criar uma aplicação que nada mais é do que eu vou dizer quais são as fontes de dados dessa aplicação, então uma maneira de agrupar, digamos assim, no caso de uso. E aí eu vou decidir quais fontes eu vou trazer, quais fontes o que vai olhar e vai treinar, e assim por diante, adquirir o conhecimento sobre o meu negócio. E aí, então, eu vou criar uma aplicação, eu já criei uma aqui de teste, vou trazer o meu dado. Na verdade, você não vai trazer o seu dado dentro do Q, né? Ele vai apenas estudar o seu dado e assim conseguir produzir a informação que você quer, né? Conseguir extrair os insights. Aqui ele possui, como a gente pode ver aqui, banco de dados relacionais, ferramentas SaaS, no caso do Salesforce, das Indesk, de outras, enfim, que podem te ajudar com essa visão 360, né, do seu cliente. E aí, no nosso caso de uso, eu tenho meus arquivos, né, armazenados no armazenamento de objetos chamado Amazon S3, né? Você poderia utilizar outros também. E aí, como primeiro caso de uso aqui, como é que eu vou interagir com a minha IA? Dentro do Amazon Q, existe o que a gente chama de Web Experience, o portal webzinho, que você consegue interagir na console para testar, né, se está funcionando o conhecimento, se você está conseguindo extrair os sites, mas você consegue mudar essa UI e incorporar essa telinha dentro da sua aplicação também, se for o caso, né, se você quiser utilizar ela. E aí, o primeiro caso de uso aqui, eu vou conversar com o Q sobre resumir uma ligação telefônica, principalmente voltando àquele exemplo que eu falei, né? Imagina que você tem a transcrição das suas ligações telefônicas e aí você quer, por exemplo, um operador da área de atendimento, quer entender qual que foi o relacionamento, por que será que aquele cliente está triste, né, com a empresa, será que ele está precisando de algum outro pacote, né, para pagar mais barato, ou algum atendimento mais personalizado, e aí a generativa me retorna esse resumo em poucos segundos. Se for o seu caso de uso, né, a pessoa acessar esse arquivo, ele mostra, né, quais são os arquivos que ele encontrou aquela informação. E aí, nesse caso, você pode escolher, né, colocar dentro do que a gente chama de guardas, né, decidir quem pode acessar qual tipo de conteúdo, que palavras o que pode ou não responder ou vai interagir com você, principalmente para você ter esse controle de acesso. Aí eu perguntei, tem uma informação. O próximo exemplo aqui é uma parte mais de manual técnico. Imagina que você tem manuais técnicos de boas práticas, sei lá, sobre a área de design, que é o exemplo aqui, ou sobre manuais técnicos para uma pessoa que conserta eletrodomésticos, como ar-condicionado, geladeiras, e eu quero rapidamente obter um conhecimento para conseguir desempenhar a minha função. Nesse caso, a gente imagina um designer, por exemplo, que quer desenvolver uma peça publicitária, uma peça digital, e está perguntando pro Q com base, né, nos conhecimentos que eu trouxe pro Q, quais são as boas práticas para aquela empresa, né, sobre aquela informação. E aí ele vê aqui, né, a pessoa vê que as boas práticas para peças digitais ou para peças impressas, eu tenho essas dimensões. Então, em poucos segundos, eu consigo ter acesso a essa informação e não precisei perguntar para um amigo ali do lado, ou até, né, abrir vários manuais para procurar essa informação. Ele conseguiu já olhar para mim, talvez até em outros múltiplos manuais, né, os manuais impressos, manuais digitais e assim por diante. O próximo caso de uso é uma parte mais gerencial, né? Aquela parte que eu falei do gestor. Então imagina que eu recebo relatório de balanço, recebo arquivos, né, que vão dizer qual é o panorama da minha empresa, o panorama da minha filial. E aí eu consigo dizer, o que consegue olhar, né, para esses arquivos, e ao invés de eu ter que olhar, né, um a um, né, e cruzar esses dados, eu quero uma informação muito específica. Eu quero saber quanto que foi minha venda no passado e em comparação às regiões do país, né, quem que desempenhou melhor, quem que, né, desempenhou o desempenho de cada região. E aí o Q olha, né, para esses arquivos e me diz assim, ó, esse aqui é o seu faturamento do ano passado e o desempenho até pulei aqui. E o desempenho dessas regiões foi essa aqui. Então eu olhei para vários tipos, né, de arquivos, olhei para várias informações e de forma sintetizada, sumarizada, né, o que trouxe essa informação para mim para que eu, por exemplo, durante uma reunião ou até mesmo, enfim, eu consiga tomar decisões de maneira mais assertiva e também, né, com ganho de produtividade de forma mais rápida. Mas o Q, ele não vai conhecer só sobre o seu negócio, né? Então, ele consegue olhar para o seu negócio, mas ele também é um expert em AWS. Como eu falei, ele tem treinado em mais de 17 anos ali de dados de AWS e você pode usar dele como um auxiliador para você criar suas soluções, principalmente para os times técnicos. Nesse caso, eu não vou precisar criar uma aplicação. Eu vou entrar no console, habilitar ele, né, interagir com ele e fazer perguntas, como por exemplo, como é que eu consigo construir um website no AWS? Que serviços eu posso utilizar para isso? Qual é a escalabilidade máxima de uma função lambda, né? Então, é uma forma serverless eu rodar código. E o Q, eu consigo fazer essas perguntas mais abertas, né? Mas ele tem integração com serviços também. A gente vai ver, por exemplo, que ele tem integração com serviço de BI da AWS, com serviço da parte de criação de código, e tem algumas integrações também a mais que eu posso utilizar. Por exemplo, ele tem uma integração com o serviço de Data House da AWS, que é o Amazon Redshift, em que eu consigo conversar com o Q para ele gerar para mim a consulta SQL, e eu consigo usar aquele SQL para fazer consultas dentro do meu Data House. Eu consigo explorar o esquema do meu Data House conversando com o Q, né? Então, tem diferentes tipos, né, de integrações, e a gente vai ver alguns desses exemplos agora. Nesse caso aqui,
o que eu vou fazer? Eu vou conversar com ele e falar assim, ó, Kill, como que eu conseguiria construir uma aplicação web dentro da AWS? Aí ele vai responder, ó, você conseguiria usar esse serviço, esse outro serviço, e aí me aponta principalmente os links para as documentações, uma parte muito importante, dá pra eu ter uma referência. O Kill em si, como eu falei, ele tem integração com alguns serviços, né? O outro exemplo, né, que eu comentei, é o AWS Glue. O AWS Glue, ele é um serviço analítico, né, mais voltado para transformação de dados, ele é server, eu não preciso criar máquina, né, e eu consigo mandar start de maneira, ele faz essa escalabilidade para mim, e eu me preocupo só com a criação do código. Nesse caso, o Kill, ele tem integração com o AWS Glue, e ele vai me ajudar no troubleshoot, mas principalmente na criação de código. Então eu posso perguntar pra ele, assim, ó, eu quero gerar, né, um job no Glue, que lê um arquivo JSON e escreve um banco de dados não relacional, no caso de DynamoDB. Ele vai gerar pra mim esse código, e eu vou conseguir copiar esse código, né, tem até as duas práticas de explicabilidade que ele coloca ali, e eu consigo gerar isso e usar como base de novo, focando, eu posso usar esse job como base e usar ele, né, depois pra focar só em aplicar a lógica de negócio da minha empresa ou da minha transformação. E aí uma outra integração que ele pode ajudar bastante é a parte de troubleshoot. Então ele é conectado, por exemplo, com o que a gente chama de VPC Analyzer, que nada mais é do que um analisador, né, da parte de rede dentro da AWS, pra você conseguir ver as suas rotas, ver pra onde é que tá indo o fluxo, né, de acordo ali, as comunicações, de acordo com as configurações de interface de rede. E aí você me pergunta aqui, por que será que eu não tô conseguindo acessar minha máquina virtual, a minha EC2, né, dentro da AWS, via SSH? E aí ele vai me responder, ó, olhando aqui para suas configurações de rede, talvez esses sejam os motivos ou esses sejam os recursos que estejam configurados para não receber esse tipo de informação. Então ele olha para os recursos da AWS, né, e me responde isso. O que eu quero mostrar aqui? Que para cada tipo daqueles serviços que eu mostrei lá atrás, você tem diferentes tipos de integrações que podem te ajudar na parte do troubleshooting, criação, boas práticas, né, principalmente. Então o Kill tá ali para te ajudar no conhecimento do seu negócio, mas para te ajudar também na criação de soluções dentro da AWS. E aí, a gente vai mostrar aqui uma outra parte, principalmente para desenvolvedores. Você consegue trazer o Kill para dentro da sua ideia, para dentro da sua interface de desenvolvimento, tanto no Visual Studio como no IntelliJ. Isso através de um toolkit que a AWS tem, através de um serviço chamado Code Whisper. O Code Whisper, ele é um serviço de inteligência artificial que te ajuda a criar código, né? Então você consegue perguntar para esse serviço, ó, eu quero criar um código assim sensado, e ele vai te responder, né, com código base ali para você conseguir modificar. Através desse toolkit, a gente consegue levar o Kill para dentro da nossa IDE e utilizar ele para criar código, para eu explicar o código que tá ali, para gerar teste unitário, para fazer a parte de troubleshoot, para perguntar sobre boas práticas de como eu consigo otimizar aquele job. E aí, aquele código, né? Aqui eu trouxe o exemplo do Kill. Imagina aquele caso de uso em que você acabou de chegar na empresa, ou você tem que estudar, ou você acabou de chegar no projeto, e você tem que estudar o código, né, da sua aplicação. Às vezes não tem documentação, às vezes a pessoa que criou aquele código não tá mais ali, ou ela tá até ali, mas tá em outro projeto. Como que eu faço pra explicar isso? Nesse exemplo aqui, nessa demo, eu tô perguntando pro Kill dentro do Visual Studio, dentro do Visual Code, perdão, qual que é a função desse código, o que esse código tá fazendo. E o Kill vai explicar que a função desse código basicamente é ler de algum banco, né, do banco de dados, no caso do banco de dados no SQL, e escrever, essa função faz isso, essa outra função faz isso, e aqui tá um resumo do que esse código faz. Então, facilmente me mostrando, né, de forma rápida a explicabilidade. Eu não mostrei aqui a parte de código, mas você pode perguntar pra ele, ó, Kill, cria um código pra mim, assim, assado, pra eu conseguir, né, desempenhar certa função. Ou melhor, como é que eu consigo utilizar, por exemplo, esse código que tá aqui, me dá algumas dicas, algumas boas práticas de como eu consigo melhorar a performance desse job. Ele vai te contar algumas boas práticas e, né, você pode escolher implementar essas boas práticas ou não. Ele tem algumas coisas também que estão sendo desenvolvidas, né, principalmente pra parte de Java. Então ele tem uma parte que chama Code Transformation, que eu consigo desenvolver essas transformações do Java de algumas versões anteriores para versões mais novas. E tem algumas coisas vindo também em relação à transformação de .NET, né, pra atualização das versões mais novas. E também de migrações de Windows para Linux, né, que ele pode ajudar nessas tarefas. E aí, falando agora da parte mais de dados. Dentro da AWS, existe um serviço para BI chamado Amazon QuickSight. Ele é um serviço serverless em que ele me permite criar gráficos, apresentar informação da maneira mais sucinta, né, para o meu cliente. E aí, imagina agora uma pessoa que não conhece o QuickSight, ou já está acostumado com outros ferramentas de BI, ou até mesmo um usuário de negócio que quer começar a criar gráficos, né, quer começar a produzir insights. Como que eu acelero o conhecimento, ou dou nas mãos desses tipos, né, de casos, né, desses tipos de pessoas, dou uma ferramenta para que eu habilite as pessoas ainda assim criar, né, gráficos, a criar essas visualizações. O Kill, ele tá agora dentro do QuickSight, e ele permite que você converse com o Kill para que você consiga construir esses gráficos, consiga produzir esses gráficos e incluir isso dentro do seu dashboard, sem que você precise ter conhecimento, por exemplo, ali do QuickSight, ou mesmo, você ao longo do tempo, né, como você vai ganhando conhecimento, você tá desempenhando sua função que é criar gráficos, mas ao mesmo tempo você tá estudando ali em paralelo. A nossa demo ela vai ser em português, né? Mas lembrando, o Kill, ele produz resultados ótimos, mais acurados em inglês. Então, tem alguns momentos aqui que eu vou usar inglês, tem outros momentos que eu vou usar português, mas mostrando a flexibilidade que ele tem em relação ao uso da língua também. Então, um caso de uso, mais caso de uso, é o caso da BMW, em que eles têm as pessoas, né, principalmente da parte de logística, querendo começar a criar esses gráficos, mas querendo acelerar esse processo. Então, eles utilizaram o Kill, né, dentro do QuickSight, para poder começar a criar esses conteúdos e assim acelerar a produtividade, e eles focarem somente no que precisa, que é no refinamento desses gráficos, no refinamento desses dados. Já na nossa demo, então a gente vai pedir pro Kill, um contexto muito importante aqui. Esses dados são dados de vendas, né, são dados fictícios. Eu tenho basicamente o ID da minha venda, quem vendeu, qual foi o cliente, em que região foi vendido, qual foi o segmento, né, de venda dessa venda, né. E aí eu falo assim, Kill, eu quero que você gere pra mim um gráfico que mostre meu número de vendas por mês, né, usando um gráfico de linha. E aí vai gerar esse gráfico pra mim, eu vou conseguir colocar esse gráfico dentro do meu dashboard, e se eu quiser, eu consigo modificar esse dashboard, esse gráfico. Ele não é escrito na pedra, né, ele me dá uma base, mas eu posso modificar, customizar, né, adicionar mais dados, mas eu acelerei a construção. Aqui eu tô gerando mais um, que é o agrupamento por segmento. E aí um outro caso muito comum aqui da área de dados, é às vezes você não tem uma coluna, né, você precisa criar colunas calculadas, que são a soma, são a fórmula, né, de outras colunas. Nesse caso aqui, eu vou pedir pro Kill criar um campo calculado pra mim, né, que é basicamente o crescimento mês a mês que teve das minhas vendas. Então eu vou ter que ir lá na documentação do QuickSight, ver a lista de funções, decidir quais funções são, né? Eu consigo conversar, pedir o que eu quero, ele vai gerar essa informação pra mim, ele vai gerar essa forma usando as funções do QuickSight, e aí se eu quiser modificar, adicionar mais coisa, eu consigo. Mas de fato, em poucos minutos, ali, poucos segundos, eu consigo criar, somente contando, né, pro QuickSight que eu preciso. Além dessa parte mais operacional, né, a IA generativa é muito usada para sintetizar, sumarizar os insights, né, não só dentro do QuickSight, mas de forma geral, como a gente viu nas outras demos também. E dentro do QuickSight, ela é capaz de te ajudar a gerar insights. Então, eu consigo pedir pro Kill gerar um insight para mim, gerar um insight, gerar resumos, digamos assim, daqueles gráficos, para que eu possa apresentar para pessoas executivas, para pessoas que precisam de um resumo daquela informação. Então, eu vou pedir para ele criar uma história de dado, vou selecionar qual que vai ser os gráficos, né, que eu vou utilizar, e aí eu vou dizer pro Kill, eu quero que você faça isso, né, tem um exemplo ali. Nesse caso, eu pedi para ele gerar alguns dados sobre vendas por segmento e ao longo do ano também. Então, aqui ele vai demorar alguns segundos, às vezes alguns minutos para gerar essa informação, depende do tamanho do seu dataset. Ele vai gerar, e aí eu vou, enfim, aqui pra minha tela. E aí, ele gera pra mim. E essa história eu consigo compartilhar com outros usuários. Então, por exemplo, o total de vendas adquiridas, esse aqui foi o crescimento, né? Ele consegue identificar quais foram ali os pontos de venda mais altos e mais baixos. Então, todo esse texto que ele gera, eu consigo compartilhar com os usuários finais, mas de novo, gerando isso de maneira mais rápida. E aí, vamos mudar aqui pro próximo. O Kill, ele tem conexão também com serviços de Omnichannel. Dentro da AWS existe o Amazon Connect, que é um serviço para você estabelecer comunicação, gerenciar, né, a comunicação com o seu cliente em vários canais, voz, telefonia, chat, mensageria, redes sociais e assim por diante. E lá dentro, você consegue, dentro do Connect, conversar com o seu cliente, gerenciar, ver como é que tá esse relacionamento. E aí, imagina aquele exemplo que a gente deu, né, da ligação telefônica. Imagina que alguém quer cancelar, ligou pra você, quer cancelar o plano rapidamente. Mas você tá começando na empresa, até não sabe sobre esse processo. Para acelerar esse atendimento, você poderia usar o Kill, você como operador, perguntar pro Kill como que é o passo a passo para fazer o cancelamento desse pacote, e assim, com base nesses manuais, nessa sumarização desses manuais técnicos, desse passo a passo, você acelerar e melhorar o atendimento do cliente de maneira mais rápida, responder o que o cliente precisa e economizar o seu tempo também como operador, para poder informar o que precisa pro usuário final. Então, é um exemplo de como extrair
conhecimento de maneira mais rápida, né, ali dentro, utilizando o Amazon Q. O Amazon Q ele tá vindo também para um serviço chamado AWS Supply Chain. O Supply Chain é mais focado na parte de logística e o Q ele vai ser capaz de te ajudar a explorar principalmente como está o comportamento atual da sua logística, dados e assim por diante. Se vocês quiserem saber mais sobre o Q e sobre a generativa dentro da AWS, existe esse portal que é basicamente um portal de casos de uso, referências, tem coisas prontas para você implementar também, exemplos de código. Dá uma olhada, porque pode ser uma maneira de acelerar, principalmente ter exemplos, né, de arquitetura, ter exemplos práticos para você aplicar no seu dia a dia. Então, vou deixar o site aqui. Muito obrigada e a gente se vê na próxima. Bem-vindos a mais uma sessão da AWS Innovate Generative AI mais Data. Meu nome é Isadora Nelas, eu sou arquiteta de soluções do setor público na AWS, atualmente eu atuo na vertical de saúde. E qual é a ideia da sessão de hoje, né? Eu quero passar para vocês, né, como os agentes do Amazon Bedrock conseguem simplificar o desenvolvimento de aplicações de IA generativa. Então, o que esperar para a sessão de hoje? Então, eu vou explicar sobre o que são os agentes do Amazon Bedrock, mostrar como é feita essa orquestração, né, como a gente consegue fazer essas orquestrações, como é a estrutura desse agente, realizar uma demonstração e também os próximos passos. Bom, antes de eu apresentar o que é os agentes do Amazon Bedrock, primeiro a gente precisa pensar nos desafios das automações de fluxo de trabalho. Então, a gente sabe que os modelos de fundações eles são poderosos, eles já respondem pra gente aquilo que nós perguntamos, mas eles não podem tomar ações. Então, quando a gente pensa em criar uma aplicação completa, né, de IA generativa, a gente pensa em que ele traga para mim as informações de uma reunião, por exemplo, mas também que ele envie uma mensagem no Slack para os meus colaboradores, lembrando da reunião. Então, a gente quer que ele tome uma ação. Então, para fazer isso, os desenvolvedores eles precisam investir muito em engenharia de prompt, para que consiga permitir essa orquestração, né? Além de solicitar o acesso a sistemas externos por meio de APIs, acaba ficando bem complexo esse desenvolvimento. Eles também precisam responder as consultas dos usuários com informações atualizadas. Então, ele precisa que, assim que algo seja ajustado numa base de dados, e quando eu perguntar, ele já tem essa nova informação. Então, pensando em tudo isso, além de gerenciar toda essa infraestrutura que não é trivial, não é algo simples, a AWS desenvolveu o serviço dos agentes para o Amazon Bedrock. E o que ele faz, né? Ele consegue planejar e executar tarefas de múltiplas etapas, utilizando sistemas e fontes de dados da empresa. Então, você consegue utilizar os sistemas da sua empresa, que já existem, ou criar sistemas novos, para ajudar em como responder perguntas, né, dos seus usuários, dos seus clientes, ou até realizações em cima dessas perguntas ou dessas solicitações. E tudo isso utilizando linguagem natural. Então, quais são as funcionalidades, né, do Amazon Bedrock? Quais são os benefícios? Então, ele vai usar o poder dos modelos fundacionais para solicitar e responder utilizando a linguagem natural. Ele também vai decompor e orquestrar essas tarefas. Então, ele consegue fazer essa orquestração. Ele completa tarefas invocando APIs dinamicamente. Então, ele vai entender que ele precisa invocar aquela API, fazer a invocação e assim obter o resultado. Ele acessa os dados da empresa de forma segura. Então, segurança da AWS é prioridade. Então, todo acesso às APIs, às bases de dados, às fontes da empresa, você consegue utilizar de forma segura, utilizando tanto políticas de IAM. Então, você consegue fazer esse tipo de segurança dentro do Amazon Bedrock, né? Também teste de segurança dentro do agents do Amazon Bedrock. E também, você consegue exibir o tracing do pensamento. Vou falar um pouquinho mais pra frente, mas você consegue entender como que a gente chegou naquela decisão. Então, além disso, né, como eu comentei, a AWS oferece infraestrutura totalmente gerenciada para rodar os agentes. Então, vamos entender agora um pouco do básico, né? O que o agente faz, o que ele é exatamente. Eu entendi a funcionalidade, eu entendi para que ele serve, entendi as suas funcionalidades, mas o que exatamente ele é, né? Qual que é o básico dos agentes? Então, os agentes eles são compostos por instruções, um modelo do Bedrock, um modelo escolhido, um modelo de fundação escolhido, e um conjunto de ações, né? Um grupo de ações, e você pode também agregar a base de conhecimentos. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Então, a gente tem um agente, um assistente, que vai utilizar esse agente, que a gente pergunta, faça isso para mim, né? Eu quero que ele realize uma ação. Feito, está aqui o resultado. O que ele vai conter? Como eu comentei, ele vai ter uma instrução, ele vai ter um grupo de ações, ele pode ter uma base de conhecimento e um modelo, né, do Amazon Bedrock. Então, isso é o básico da gente, essa é o básico da estrutura do agente. Agora, vou trazer um exemplo do que seria essa instrução, um agente simples, tendo apenas algumas instruções. Então, aqui eu tô criando um bot de piadas, então eu tô falando pra esse agente o que ele é. Então, eu falo que ele é um bot de piadas, que ele só pode contar piadas, que ele se recusa a fazer qualquer outra coisa, e que as piadas têm que ser limpas, não pode ser ofensiva, e você pode contar piadas sobre qualquer assunto. Então, como seria um exemplo de interação com esse agente? Então, por que a IA, né, a inteligência artificial, foi pra escola? Pra melhorar o seu rate de conhecimento. Então, isso seria um tipo de interação que o bot conseguiria responder. Porém, eu quero mandar pra esse mesmo bot pra ele escrever uma mensagem de e-mail, ou seja, retornar pra mim uma mensagem de e-mail. Ele fala, desculpa, eu sou apenas um bot engraçado que faz piadas. Então, ele, como eu comentei na instrução que ele não pode fazer outra coisa além de contar piada, ele não vai realizar as outras ações. Tá? Bom, agora eu quero criar um agente para que ele execute ações para conseguir fazer o trabalho, né, para conseguir realizar o trabalho. Então, eu quero criar um assistente de reuniões. Então, eu vou dar uma instrução para ele, eu quero que ele sumarize as reuniões e envie os resultados. Então, primeiro, a gente seleciona as ações que ele vai ter, né, relacionadas às reuniões. Então, ele precisa conseguir uma lista de reuniões e também obter os itens das ações, né, dessa reunião. E, além disso, ele precisa ter funções, né, ações que ele vai conseguir utilizar. Então, enviar e-mail e também obter a lista de e-mails, né? Então, ele precisa ter esses 4 tipos de ações. Então, dentro desses 4 tipos de ações, eu vou perguntar, quero que ele liste os itens, né, da minha reunião e ele vai listar para mim os itens da reunião. E agora eu quero que ele envie esses itens da reunião, esse resumo, essa sumarização, ou essas ações, né, que tem quando a gente termina uma reunião, por e-mail. Então, envie para o meu time. E-mail enviado. Então, no assistente, eu vou ter essas interações com ele, por linguagem natural, e ele vai ter realizado essa sessão, que ele realmente vai ter enviado o e-mail, porque ele tem a relação utilitária vinculada nele, né, no agente. E agora, como que eu posso utilizar a base de conhecimento para ele encontrar informações? Porque eu quero que ele use regras da empresa, ou minha base de conhecimento, que já está bem focada naquilo que o meu cliente precisa. Então, nesse caso, a gente trouxe um exemplo de assistente de políticas do RH. Então, eu vou colocar uma instrução, que eu vou falar para ele que ele é um agente que vai ajudar os funcionários a entender as políticas do RH. Vou vincular, né, esse agente uma base de conhecimento do RH, que vai conter todas as políticas de férias da empresa, e vou fazer com que a gente tenha essas interações com os funcionários. Então, imagina que o funcionário fala que ele não quer mais trabalhar em período integral, ele quer virar meio período, mas ele quer saber se ele vai continuar ganhando as férias. E aí, o agente vai até a base de conhecimento, identifica que funcionários de meio período não são elegíveis para o dia de férias e retorna isso, né, para o usuário que fez a solicitação. Beleza, entendi com a base de conhecimento. Mas e se eu quiser solicitar as férias? Eu quero perguntar se eu tenho férias disponíveis e fazer a solicitação já no bot. Eu tô falando sobre férias. Eu queria que ele já tivesse essa ação. Então, como a gente consegue combinar ações com base de conhecimento? Aqui a gente colocou um sistema de políticas de RH V2. Então, a gente faz umas instruções, que é você é um agente de RH, ajudando os funcionários a entender as políticas e gerenciar o período de férias. Então, eu vou ter a minha base de conhecimento, que eu tive ali no meu primeiro exemplo, mas também eu vou incluir uma ação, que é a ação de solicitar férias. Ou seja, eu vou ter uma data de entrada ali, data inicial, data final, e vou ter uma saída, que é o status de aprovação e o saldo disponível do usuário. Então, vamos para um exemplo, né? Quantas férias eu posso tirar por ano? Você pode tirar 22 dias úteis por ano. E aí ele foi na base de conhecimento, identificou o funcionário de período integral e retornou quantos dias de férias ele pode retirar.
legal, eu agora quero tirar férias do dia 8 ao dia 15 de dezembro. Então, o agente vai identificar que ele precisa solicitar essas férias, vai realizar essa ação, né, que vai consultar provavelmente o banco de dados para saber quantos dias ainda de férias a gente tem. O usuário tem, ele tendo esses dias, vai retornar sucesso, o agente vai ter esse retorno, né, da API de solicitação de férias e vai retornar para o usuário. Então, para o usuário, ele consegue fazer todas as ações, nesse caso relacionadas às férias, ali, interagindo com o assistente. Então, acaba ficando uma solução muito mais completa. Bom, então, indo ainda, né, dentro dos recursos, né, empresariais existentes, você já tem provavelmente um serviço de férias, né, então você quer integrar isso. Como funciona? Então, você vai ter um agente, né, de folga, do RH, ele vai ter, quando ele precisar pesquisar as políticas do RH, quando ele fizer uma pergunta relacionada a políticas, ele vai na base de conhecimento do RH, que vai consultar, né, os documentos de política do RH existente, quando tiver uma atualização, só atualizar o documento e sincronizar com a base, e ele já vai ter essas informações. Quando ele precisa obter o saldo de férias, ele vai ter um grupo de ações, nesse caso, né, um grupo de ações de férias, que vai acessar um microserviço de férias, seja para API, e esse microserviço de férias, né, vai ter um grupo de dados, vai consultar e vai retornar isso para o meu obter saldo de férias. E se eu quiser solicitar licença, por exemplo, a mesma coisa, posso conectar, fazer uma ação que vai conectar no banco de dados e retornar um resultado. E assim o meu assistente consegue utilizar recursos já criados, né, da empresa, porém fazendo num fluxo automatizado e sendo totalmente integrado e fazendo ações, né, que é o nosso principal objetivo. Então, pensando assim, a gente pensa em RH, eu trouxe alguns exemplos, mas eu queria mostrar outras opções que nós temos para construir com agentes do Amazon Bedrock, tá? Não só apenas isso, a ideia é vocês construírem diversas aplicações utilizando agentes, pra gente ver como que a evolução e as novas aplicações. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe seria um assistente de suporte para notebooks. Eu não sei você, mas toda vez que eu tenho um problema com notebook, eu até sofro, porque tem que fazer backup, tem que fazer muitas coisas. Então, ter um assistente ali para suporte de laptops acaba sendo muito útil. Então, por exemplo, faz com que meu computador morreu, né? Aí a gente precisa solicitar um novo computador. Então, imagina que você tem um agente ali, um assistente, né, helpdesk, que vai ter acesso à base de conhecimento de uma wiki de suporte para laptops, ou seja, ele vai ver problemas comuns, o que eu posso fazer, né, ficar segurando o botão de desligar e ligar, e também tem um histórico do suporte, né, conectar uma API de histórico do suporte, ou também fazer uma ação que é a substituição do laptop, solicitar essa substituição. Então, tudo dentro do meu assistente, eu conseguiria realizar todas essas ações. Um outro exemplo seria auxiliar na reputação do produto. Então, eu vou ter um assistente de reputação do produto, vou ter base de conhecimento, ou seja, eu vou ter um catálogo do produto, reclamações comuns, e aí eu vou ter grupo de ações. Então, eu vou ter um gerador de respostas e um gerador de comentários. E aí, tendo esse assistente, eu vou pedir, elabora uma resposta para essa avaliação do produto. Então, ele ajuda você a automatizar as respostas que a gente pode dar, né, para os nossos usuários em cima do produto, por exemplo, né, ou elaborar um comentário para postagens em mídias sociais. Então, esses são apenas dois exemplos, temos muitos casos de uso que poderiam entrar os agentes, mas é mais para vocês conseguirem pensar em casos de uso que vocês podem começar já aplicando aí no cliente de vocês, na empresa de vocês, ou até para um desenvolvimento pessoal. Bom, mas agora, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, como que funciona essa orquestração dos agentes, né? Então, um fluxo básico de orquestração o agente, ele vai decompor em etapas, usando as bases de conhecimento disponíveis. Então, ele vai quebrar as ações, né, ele vai entender quais ações ele precisa ser feitas, tem a base de conhecimento dele também, e com isso, ele vai executar a ação ou pesquisar na base de conhecimento. Ele vai observar os resultados que ele teve, executando a ação ou pesquisando na base de conhecimento. Dependendo do resultado, ele vai pensar sobre a próxima etapa. Ele vai pensar se ele já chegou na resposta final, ou se ele já cumpriu aquilo que foi solicitado, a tarefa que foi solicitada para ele. Se não, ele vai executar alguma outra ação ou pesquisar na base de conhecimento. Ele estando satisfeito com a resposta, ele vai fazendo esse fluxo até a resposta final. Tem a resposta final, completa e termina o fluxo. Então, esse seria um fluxo básico de orquestração. E quem faz essa orquestração? O agente, tá? Então, o agente do Amazon Bedrock, ele vai fazer esse fluxo, tá? Orquestrando quais ações ele precisa fazer. Então, agora, entrando um pouquinho mais no detalhe, eu tenho uma tarefa e eu mandei pro agente do Bedrock. Tá? E aí, eu vou ter meu prompt, eu vou ter o histórico da conversa, eu vou ter ações, eu vou ter base de conhecimento, eu vou ter instruções, eu vou ter a tarefa, né, que veio. Então, tudo isso dentro do meu agente do Bedrock. E o meu modelo que eu selecionei, o modelo fundacional que eu selecionei. Dentro desse modelo, ele vai ter uma cadeia de pensamento. O que seria isso? Ele vai identificar, para essa tarefa eu preciso fazer passo 1, passo 2, passo 3, passo N. Então, e o que seria isso? Seria, primeiro eu preciso fazer uma chamada API, que vou acessar, né, os meus grupos de ações, que eu parametrizei, vou receber o resultado, depois de obter esse resultado, eu posso fazer uma busca na minha base de conhecimento, e aí eu vou ter o resultado dessa minha cadeia de pensamentos, né? Então, ele retorna isso pro agente, o agente pega a tarefa, né, mais os resultados, envia o modelo do Bedrock, que ele vai responder, né, em linguagem natural para o usuário. Então, basicamente, esse seria um fluxo, né, detalhado de como funciona a orquestração de agentes no Amazon Bedrock. Tá? E aí, por fim, né, ele tem a resposta final, o usuário tem a resposta final. Bom, agora peguei um exemplo, eu mostrei detalhado, agora vamos para um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Então, eu vou mandar uma tarefa para o meu agente, eu quero que ele envie um lembrete aos segurados com documentos faltantes. Então, eu tenho segurados e está faltando documentos, e eu preciso que eles atualizem esses documentos. E incluir também os requisitos. Às vezes eu preciso mandar mais de uma informação, então eu quero que ele mande um lembrete e também as informações. O pensamento é aquela cadeia de pensamento que a gente vai ter. Então, ele vai entender que para responder essa pergunta, ele vai precisar obter os sinistros em aberto, obter os documentos faltantes para cada sinistro em aberto, obter os requisitos para cada documento faltante e enviar os lembretes para cada sinistro faltante. Tá? E como ele vai dividir isso? Então, primeiro, ele entendeu que ele tem que obter os sinistros, então ele vai para a ação de obter sinistros. Ele pega um intervalo de datas, né, ele tem ali uma lista de sinistros, e ele vai pensar, eu preciso de um subconjunto de sinistros com documentos faltantes. E com isso, ele vai ir para a ação 2, que é um compilado de apólice sem documentos, passa, né, a lista de documentos sinistros, vai na base de conhecimento para entender os requisitos, né, de cada documento faltante, e vai, por fim, né, enviar o lembrete. Então, ele vai ter o da apólice, ele vai ter um sucesso, né, conseguiu enviar os lembretes para os sinistros, né, dos usuários que têm documentos faltantes, e, enfim, ele sabe a resposta final, ele está satisfeito com o que ele fez, então ele finaliza. Tá? Então, esse é um exemplo de uma orquestração de agentes. E aqui, né, tá a resposta, né? Então, atualmente, a dois sinistros segura em aberto, ele passa os IDs. Para o sinistro X, tem um documento pendente, que é esse daqui, e os lembretes foram enviados. Então, ele vai fazer, né, essa resposta em linguagem natural para o usuário ter essa informação. Então, como que eu entendo como ele chegou nessa decisão, né? Eu vou deixar em aberto, eu vou conseguir ter esse rastreamento, porque quando você está fazendo a orquestração sem utilizar nenhum agente, você está fazendo engenharia de prompt. Então, você está lá da maneira complexa, mas você que programou, você que está ali, você tem um controle. Como que é isso no Amazon Bedrock? Você consegue fazer todo o rastreamento de como ele chegou na solução, tá? Então, você vai conseguir na própria console ou pela SDK olhar como que ele fez. Então, ali no Model Invocation Input, no Step 1, ele está falando, para responder essa questão, eu vou precisar fazer isso, vou precisar chamar essa API, vou ter que verificar os documentos faltantes. Então, com isso, você vai conseguir ver se o seu agente está fazendo as ações conforme esperado. Bom, outra coisa legal também é que você consegue alterar o prompt, as edições de prompt você consegue fazer dentro do agente. Então, você é um agente que faz isso, né, aquilo, você consegue fazer esse tipo de edição. Tá? Também você consegue fazer tanto pela console quanto pela SDK. E aqui eu trouxe apenas pra gente ficar claro, quando a gente tá fazendo as instruções do agente, a gente precisa ser
o mais específico possível para a gente conseguir que ele tenha as ações esperadas. Então, esse tipo de instrução vai guiar o agente também para ele conseguir tomar as decisões de quais ações chamar ou quando chamar. Aqui eu trouxe um exemplo de uma instrução de agente bem detalhada, nem todos os cenários precisa ser, né, nesse nível de detalhamento, mas é para vocês saberem que instruções ajudam a guiar o agente, principalmente quando ele vai fazer a orquestração. Bom, agora a gente vai falar de grupos de ações. Ok, eu entendi que eu chamo grupo de ação, ele pega o resultado e o agente entende ali o resultado e retorna a resposta final, né, mandando para o modelo de fundação. Mas o que seria esse grupo de ação? Como que eu defino esse grupo de ações? Afinal, ele vai te chamar, por exemplo, algum serviço meu. Como que eu faço isso? Então, cada grupo de ação ele tem basicamente 3 elementos chaves. Tá? O primeiro é a descrição do grupo de ações. O que seria isso? Seria uma visão geral de ações fornecidas. Então, vai ajudar o agente a saber quando um grupo de ação é relevante. Então, por exemplo, eu enviar um grupo de ação de enviar e-mails. Então, buscar lista de e-mails. Você vai dar a descrição do que é, né, esse grupo de ações para a gente conseguir entender se realmente faz sentido ou não fazer essa chamada. Outra coisa, o esquema de API. Então, você consegue fazer uma definição detalhada de cada ação utilizando o esquema de API. Então, você vai fazer o nome da operação, por exemplo, você vai fazer um put na API de enviar e-mails com esses dados, o tipo de entrada, o tipo de saída. Então, você consegue fazer isso pelo OpenAPI. Tá? Então, você vai fazer esse tipo de esquema de API. E também a função lambda. Então, a função lambda ela vai ser a implementação de cada ação. Então, você escreveu ali as APIs e você está chamando a sua função lambda que vai realmente implementar, né, aquela ação. O que a gente vai fazer? Ele vai orquestrar isso. Ele vai ter todas as informações e vai entender quando chamar cada um desse tipo, né, de API, de ação, para conseguir ter o resultado que ele espera. Tá bom? Então, agora um exemplo, né, de como que é esse grupo de ações. Então, você tem um esquema de API, né, e as funções lambdas, e aí você tem um grupo de ações utilitárias. O que você vai escrever nesse grupo? Então, você vai escrever aqui. Esse grupo de ações fornece um conjunto de ações comumente usadas, usa essas ações para atividades como enviar e-mails, obter listas de membros de equipe. Então, você está descrevendo esse grupo de ação. Isso vai ajudar o seu agente a conseguir orquestrar. Ele vai entender que esse grupo de ação é para enviar e-mail e obter a lista de e-mail, né, dos membros da equipe. E aí, você também vai ter o esquema de API. Então, qual que é o esquema de API? Eu vou ter uma API de send e-mail, enviar e-mail, uma API de obter o time. E vou ter uma função lambda que realmente vai fazer esse tipo, vai fazer a ação, né? Que vai enviar e-mail, vai chamar API de envio de e-mail, e vai dar uma resposta, né, para o meu agente. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um grupo de ação. Mas aí você pode pensar, não é difícil escrever os esquemas de API? Isso também não acaba sendo complexo. E também não é difícil, né, ter que fazer, ajustar o código lambda, né, adequadamente junto com as APIs. Pensando nisso, a gente desenvolveu um aplicativo no PowerRock para gerar o código do seu agente a partir de uma descrição em inglês. Então, você escreve em inglês o que você quer que o seu agente faça, realize, e ele vai gerar para você o código. Então, aqui tem um pequeno vídeo demonstrando. Então, estou escrevendo aqui, multiplique 2 números, vou pedir no formato JSON, tá, do meu OpenAPI, e aí eu vou pedir para ele gerar um esquema. Ele está utilizando o OpenAPI 3.0 e está gerando uma JSON. Então, ele está falando, você vai ter uma API de multiplicar 2 números, vai receber 2 números e vai ter uma resposta de sucesso. E também está implementando o Lambda. Então, com isso, facilita bastante, né, o nosso dia a dia. Mas eu quero testar, né? Então, como que eu faço esse teste? Lá no Lambda, eu quero ir lá e testar. Ele já gera também um payload de teste para você verificar se realmente está funcionando e conseguir, de maneira mais simples, né, realizar esses testes. Bom, beleza. Eu entendi o que é grupo de ações, eu entendi como que ele faz a orquestração, mas agora eu quero saber a implantação desses agentes, né? Como é que faz? Precisa ser um sistema específico, eu posso implantar no meu sistema. Então, os agentes, ele pode ser implantado ou invocado, né, chamado, em qualquer aplicativo. Então, você vai construir o seu agente, tanto pela console ou por SDK, tá? E aí você vai ter um agente elaborado. Você vai implantar esse agente. Quando você implanta esse agente, você pode vincular esse agente ao seu aplicativo, né, do cliente. Então, o usuário vai lá, né, digita o que ele quer, a tarefa que ele quer, o agente vai lá e responde. Ou também baseado em um evento. Você quer que o agente interaja através de evento, não através também de uma tarefa. Então, você consegue implantar em qualquer aplicativo, então você consegue integrar em qualquer aplicação. E como que eu invoco um agente via SDK? Tá bom? Eu posso fazer qualquer aplicativo, mas como que eu faço isso, né? Então, invocando um agente, aqui eu trouxe um exemplo. Então, você pega o client, né, e você dá um invoke agent, basicamente dessa forma, e para processar o fluxo de resposta, você vai ter um array ali de respostas, né, em chunks, e aí você vai fazer a decodificação dessa resposta e retornar isso para o seu usuário, né, para sua aplicação. Então, é de forma bem simples, bem funcional, você consegue fazer essa invocação via SDK. Então, você implanta no seu agente de produção e faz a chamada dele, incluindo ela, né, nos seus aplicativos já existentes. Bom, agora vamos para a demonstração, para ficar um pouco mais claro sobre os agentes, como funciona e como fazer isso, né, mão na massa mesmo. Aqui é a telinha do Amazon Bedrock, quando você buscar o serviço, selecionar ele, essa é a telinha que vai aparecer para vocês. Para a gente verificar a parte dos agentes, a gente tem que entrar nessas 3 listrinhas. E aqui dentro da parte de orchestration é onde a gente vai ter o nosso agents, ok? Então vocês clicam aqui no agents. Vamos criar um agente novo, vou mostrar para vocês e ficar um pouco claro aquilo que eu apresentei na apresentação, né, que eu acabei de realizar. Então, vamos aqui em create agent. Você vai criar um nome para agente. Então esse nome de agente vai ser agente piadas demo. Esse vai ser aquele agente que eu comentei de contar apenas piadas. Então eu quero um agente bem simples, onde eu só vou colocar as instruções e que ele consiga responder apenas piadas pra gente, tá bom? Então, eu vou colocar uma descrição do agente, essa aqui é só a descrição do agente, tá? Não é instrução pro agente. Então, aqui a segunda parte é se você quer que o seu agente peça informações adicionais pro seu usuário. Então, se você não quiser que ele faça isso, você clica em não. Se você quiser criar uma permissão nova, né, ou associar uma role já existente, você muda aqui. Se você precisar alterar a parte de encriptação, você clica aqui e realiza isso. Essa parte aqui é bem importante porque é o tempo de sessão idle, tá? Antes de dar timeout no agent do Amazon Bedrock. Então, por quanto tempo o Amazon Bedrock vai reter a informação de contexto, tá bom? Então, no caso, ele vai reter por 30 minutos. Pode ser de 1 a 60 minutos, tá bom? Vou pra next. Aqui você vai selecionar um modelo. Eu vou querer utilizar o Cloud 2. Então, aqui em instruções do agente é onde a gente realmente vai passar o que um agente faz, o que ele pode fazer e como que ele pode fazer isso, tá? Então, aqui eu tô falando que ele é um agente que pode apenas contar piadas. Ele não pode fazer qualquer outra coisa que não seja contar piadas. Caso alguém solicite algo que não seja uma piada, você não deve responder. Você sempre mantém as piadas limpas e não ofensivas e você pode contar piadas sobre qualquer assunto. Então, isso é o que eu tô passando de instrução para um agente, então ele tem que se basear sempre nessa minha instrução. Eu vou no próximo. Se eu tivesse alguma aplicação, por exemplo, enviar uma piada por e-mail através de Lambda, eu poderia colocar aqui, como não tem, eu vou pro próximo. Se eu tivesse uma base de conhecimento de piadas, eu poderia colocar aqui também, como não tem, eu vou no próximo. Aqui é uma revisão do que eu fiz, né, do que eu criei do agente, e vou clicar em criar agente. E aí o Amazon Bedrock tá criando o nosso agente, é onde a gente consegue começar a testar, tá bom? Então aqui tá o nosso agente criado. Antes de começar a testar, eu fiz alguns testes antes com um outro agente que eu já tinha criado de contador de piadas. Com a tradução, ele acaba se perdendo um pouco, porque o Amazon Bedrock Agent, ele tem um agente de pré-processamento para conseguir fazer a categorização, tá, do input do usuário. Eu vou mostrar para vocês agora. Como esse agente de pré-processamento tá em inglês, ele acaba se perdendo um pouco dependendo do que eu pergunto. Então, para evitar isso, eu já vou editar ele agora, e é bom que vocês até veem como faz essa edição, tá? Vocês vêm aqui em Working Draft, e aqui embaixo vai estar em prontos avançados. Você vai clicar em Edit. E no pré-processamento, no agente de pré-processamento que vai realizar a categoria do input do usuário, por exemplo, se o input do usuário for malicioso, se o agente pode ou não responder a questão, eu vou fazer um override. No meu caso, eu só vou pôr traduzido para português, tá bom? Eu não vou realizar nenhuma outra alteração. Vocês, recomendação, né? Façam os testes aí de como você quer que o agente se comporte. Caso você precise que ele faça algum pré-processamento antes, né, de realizar os ajustes aí, categorizar, você pode fazer essa alteração também, tá bom? No meu caso, eu tô apenas traduzindo, tá? Então eu não fiz nenhum outro tipo de alteração.
Aqui você poderia mudar a temperatura, top P, top Q, o tamanho também, então você consegue fazer todo esse tipo de alteração aqui também de ajuste, tá? No meu caso, só preciso ajustar isso, então eu vou salvar, vou sair. E outra coisa que é legal é que assim que você mexe em alguma coisa do agente, seja na instrução, seja adicionando operação, base de conhecimento, ou mudando esses processamentos que já são default, você tem que preparar o agente, tá? Ou seja, preparar para que o agente pegue as últimas alterações que você fez. E agora sim, a gente pode testar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero é que ele conte uma piada pra mim. E eu vou querer que ele conte uma piada pra mim sobre gatos. Vamos ver o que ele vai me responder. Aqui a gente consegue ver o que ele tá fazendo, tá? Então você consegue clicar em Show Trace. Então, aqui eu consigo até verificar aqui no step 1, que é aquele step de pré-processamento, que foi aquele step que eu troquei para traduzir para português, tá bom? Que é todo esse texto aqui, que tá aqui em cima. E aqui tem o parsed response, que é o racional, o que o agente identificou. Então, ele identificou que a entrada de solicitação para que o agente conte uma piada sobre gatos, e ele entende que como o agente de chamada de funções tem a função tell joke, então ele pode contar piadas, ele tá categorizando essa entrada na categoria D. Se a gente for aqui em categoria D, que é aquela parte que eu ajustei para traduzir para português, ele conta aqui que perguntas que podem ser respondidas e assistidas pelo agente. Então, quem tá na categoria D são perguntas que o agente pode sim responder, tá bom? E aí, ele podendo responder, ele vai aqui para orquestração, que é onde ele vai ter um racional aqui para entender o que ele pode fazer, e vai responder. Como eu sou um assistente de IA que posso apenas contar piadas, eu vou contar uma piada sobre gato. E aí, ele me retorna uma resposta final, que é a minha piada sobre gato que ele até retornou já aqui. Então aqui vai uma piada sobre gatos. Por que os gatos são tão bons em videogames? Porque eles têm 9 vidas. Bom, esse foi o primeiro teste, ele respondeu correto, ele respondeu uma piada sobre gatos. E agora eu quero tentar que ele faça uma outra coisa que ele não deveria fazer, porque ele não tem função, e porque eu falei pra ele que ele só pode contar piadas. Então eu vou pedir aqui que ele adicione um item na minha lista de contas. E eu vou guardar um pouquinho pra ver o que ele me responde. Ó, ele já respondeu aqui. Desculpe, eu não tenho informação suficiente pra responder isso. Vamos entender se ele conseguiu categorizar corretamente, pelo fato de ele não poder realmente realizar essa ação. Então vamos lá. Aqui a gente vai no racional e ele fala: a entrada do usuário está solicitando que um item seja adicionado à sua lista de compra. No entanto, como a gente de chamada de funções só pode contar piadas, ele não será capaz de atender a essa solicitação usando apenas as funções fornecidas. Portanto, essa entrada se enquadra na categoria C. A gente olhando aqui o que é a categoria C, ele fala que são perguntas que o nosso agente de chamada de funções não conseguirá responder. Então, tá correto. Ele não vai conseguir responder. Ele retornou uma resposta padrão dele de quando ele não consegue obter informação, quando ele não consegue responder, e retornou pra gente. Então, funcionou conforme o que a gente desejava, que ele realmente só contasse piadas. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um outro agente que eu fiz, que contém grupo de ações e base de conhecimento, pra vocês conseguirem ver uma demo um pouquinho mais completa, né, que realmente tá realizando outras ações e não só trabalhando aqui dentro do Agents mesmo. Então, eu vou retornar aqui no Agents, eu vou abrir o meu Library Books Assistant, que é um assistente pra livraria, tá? Então, o que ele faz? Ele é um agente que auxilia o empréstimo de livros da biblioteca para a faculdade. E o que ele vai poder fazer? Ele pode consultar as políticas de empréstimo de livros da biblioteca na base de conhecimento, ou seja, então eu tenho uma política da minha biblioteca que eu quero que ele tenha acesso através da base de conhecimento, e ele também pode realizar algumas ações, como listar os alunos cadastrados, cadastrar um novo aluno, cadastrar um novo livro e realizar um empréstimo de livros. Então, vamos ver como que eu configurei isso aqui dentro. Então, primeiro, eu coloquei um grupo de ação. E o que é meu grupo de ação? Meu grupo de ação é o grupo de empréstimo de livros. E o que ele faz? Então, esse é um grupo de ação responsável por criar um novo livro, adicionar um aluno novo, registrar um empréstimo de livros e listar todos os alunos cadastrados, tá? Eu vinculei a minha função lambda, deixa minha função lambda já tá aberta, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Então, a minha função lambda, ela é bem simples, ela vai se conectar a um DynamoDB e vai realizar as funções de, por exemplo, de criar um novo livro. Se o livro for criado com sucesso, ele vai retornar livro criado com sucesso, tá? Bem simples. E essa mesma função realiza outras funções também, tá? Eu coloquei tudo junto na mesma função lambda. Voltando aqui pro agente, eu também coloquei um esquema de OpenAPI dessa minha função lambda. Então, por exemplo, um barra newbook, ele vai criar um novo livro. Eu tenho outro aqui, ó, um barra register borrow, que é registrar um empréstimo, ele vai criar e registrar um novo livro. Tudo isso é baseado nas funções aqui dentro da minha lambda, tá bom? Então, adicionei esse esquema de OpenAPI, vinculei minha função lambda, né? Dei aqui os devidos acessos. Então, essa parte de grupo de ação tá completa. Vou voltar aqui pro meu agente e vou mostrar pra vocês a base de conhecimento. Então, eu coloquei aqui dentro uma base de conhecimento Agents Demo Library Books. Como instrução, eu coloquei que é uma base de conhecimento que contém a política de empréstimo de livros da biblioteca da faculdade. Eu tô informando pro agente que quando ele entender política, né, ele vai primeiro pesquisar aqui, né, na base de conhecimento, que eu tô falando pra ele onde ele vai consultar a política. Tudo isso por prompt, tá, gente? Eu não tô codificando, tô simplesmente escrevendo o que a minha base de conhecimento tem lá dentro pra ele conseguir se identificar. A mesma coisa com o OpenAPI, tá? A gente passa aquele esquema das ações pra ele conseguir saber que tipo de funções que ele consegue chamar e que tipo de resposta ele vai conseguir obter, tá bom? Mostrando aqui a base de conhecimento rapidinho pra vocês, só pra vocês verem aonde que tá. Então, essa aqui é a minha base de conhecimento. Eu tô vinculando ao meu S3, vou ter aberto, que é um PDF onde tem minhas políticas de empréstimo de livro. Aí já tá aberto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então aqui eu tenho uma política, um PDF que eu subi na minha base de conhecimento, e tem, por exemplo, a devolução. O prazo de devolução do meu livro é de 28 dias. Cada biblioteca tem um jeito. Então eu quero que uma gente pegue da minha política e não de alguma outra informação que ele tenha já pré-treinado de bibliotecas no geral, tá bom? Então, vamos fazer o nosso teste. Então a primeira coisa que eu quero fazer é vou voltar aqui pra gente, né? E eu quero que ele me fale o prazo. A gente acabou de consultar, né? Qual que é o prazo de devolução do livro. Então eu quero que ele me retorne qual que é o prazo de devolução do livro. A ideia é que ele vá na base de conhecimento obter essa informação pra mim. Então vou aqui em Show Trace. No step 1, vamos ver. Aqui eu mantive em inglês, tá? Eu não traduzi para português porque ele se comportou bem. Mas caso eu veja que seja necessário traduzir para inglês, eu faria a mesma coisa que eu fiz no nosso de piadas, tá bom? E aqui ele tem um racional. Então ele fala, o usuário, ele tá perguntando sobre a política de devolução de livros, que é uma pergunta que eu provavelmente sei a resposta, principalmente, ele colocou especificamente, então, principalmente, pensando na base de conhecimento, onde eu posso encontrar informações relevantes para esse tipo de informação, tá bom? Então por isso que ele vai seguir. Primeiro, ele já até identificou que ele deveria ir na base de conhecimento. Então, ele até retornou aqui já pra gente, então, o prazo para devolução do livro é de no máximo 28 dias. Vamos ver se ele foi aqui na base de conhecimento mesmo. Então a gente vem aqui em Orchestration in Knowledge Base, vamos lá embaixo para entender o racional. Então, aqui ele já chamou a base de conhecimento, pegou todo o texto, né, que estava lá na base de conhecimento, ele até identifica onde está aqui no S3, né, e identifica que ele vai utilizar a base de conhecimento. Vou só diminuir aqui para ficar mais fácil para ver. Vamos ver o step 3. Então, o step 3 é onde ele realmente vai fazer a invocação, tá, do Knowledge Based. Então, ele pede para o Knowledge Based a informação, e no step 4 é quando ele realmente pega a informação retornada e dá um final raise, uma resposta final, que é o prazo para devolução de livro, é de 28 dias. Beleza. Bom, agora vamos realizar uma ação, vamos cadastrar um livro novo. Vou aqui só mostrar para vocês dentro da minha tabela do DynamoDB de livros, tá, que não tem nenhum livro cadastrado, só para a gente conseguir ver que ele realmente fez esse cadastro, tá, utilizando o agente. Então, eu vou pedir aqui para o meu agente, gostaria de cadastrar um novo livro. Lá no meu OpenAPI, no esquema, eu passei que a minha função ela espera título e autor para conseguir cadastrar o livro, tá bom? Então eu espero que ele pelo menos faça a pergunta para mim do título e do autor, como eu não tô passando. Ó, para cadastrar um novo livro, precisaria do título e autor do livro. Poderia me informar esses dados? Ótimo, ele já me pediu as informações que precisa. Então vamos colocar aqui, notícia, vou colocar Amazon, título, né? Título, Amazon, Bedrock, Agents, autor, notícia dele. Pronto, tá?
guardar, ver se ele realmente vai fazer o cadastro. Lá no Lambda. E no Dynamo, chamar o Lambda de chamar Dynamo. Bom, ele me retornou. O livro Amazon Bedrock Agent, do autor Letícia Demo, foi cadastrado com sucesso. Ótimo. Então vamos ver aqui no DynamoDB, pra ver se ele realmente cadastrou. Eu vou atualizar. E sim, ele cadastrou aqui o Letícia Demo, Amazon Bedrock Agent, que foi o livro que a gente acabou de cadastrar. Esse livro já estava cadastrado antes, tá, gente? Então, ele já retornou aqui pra gente os nossos livros, ok? Bom, vamos aqui ver no tracing, antes de encerrar a parte da demo, só pra vocês verem a parte de orquestração. Então, o que ele fez? Ele pegou a informação de título e autor, tá? Ó, ele pegou, o usuário respondeu Amazon Bedrock Agent e author Letícia Demos para o novo livro. Então, eu vou invocar o New Book Tool para criar esse livro. Então, ele fez a invocação chamando meu Lambda, tá? Passando as informações aqui no content do body, que é o Amazon Bedrock Agent, e o Letícia Demo fazendo um post. Isso aqui tudo foi o que ele obteve no OpenAPI, mandou isso pro Lambda, e vamos pegar o trace, e o Lambda respondeu, aqui, ó. Ele respondeu que ia chamar a função retornou, que foi cadastrado com sucesso. E aí, ele me dá uma resposta final de livro Amazon Bedrock, cadastrado com sucesso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora, vamos retornar para a nossa apresentação. Bom, espero que vocês tenham gostado da demonstração. Aqui eu trouxe alguns links com os próximos passos. Então, eu trouxe 2 blog posts, um sobre a funcionalidade dos agentes do Amazon Bedrock, outro sobre como construir um bot de atendimento para clientes. Então, é bem legal esse blog post, recomendo que vocês leiam. E também um link, né, o code para a documentação dos agentes pro Amazon Bedrock. Então, é um guia de usuário onde você consegue ter as definições, todas detalhadas sobre o que ele pode realizar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada! Olá, eu sou o Lenilson Vilas Boas, sou arquiteto de soluções na AWS, e hoje eu vou falar sobre como a gente pode construir aplicações usando IA generativa de forma responsável com o Guardrails da Amazon Bedrock. Nossa agenda de hoje são 3 principais pontos, onde no primeiro eu vou abordar aqui dos desafios da IA generativa, como que a gente pode utilizar, quais são as dificuldades que a gente tem hoje para construir esse tipo de aplicação que utiliza LLM. Depois vou apresentar para vocês como que o Amazon Guardrails pode auxiliar a gente nessa tarefa, e por fim, uma demonstração usando a console aqui, onde eu estou passando passo a passo dos dados. Primeiro, falar sobre os casos de uso da IA generativa, né? O contexto onde ela está sendo utilizada. O principal, não principal, mas o mais comum que a gente consegue ver da IA generativa hoje é o uso de aplicações de chatbot, onde o usuário está interagindo, faz pergunta, tem uma resposta, e algumas vezes a gente pode pegar uma base de dados do customizado, uma base de dados de referência ali, que tem os seus dados particulares, que você quer que o LLM, que é a generativa, utilize usando os seus dados reais para dar uma resposta. A gente pode estar usando as técnicas de RAG, fine tuning, esse é o caso mais comum que a gente vê hoje. Mas a gente sabe que não está limitado a somente isso. Então a gente pode usar IA generativa para a parte de design, na parte de criação de conteúdo, para sumarização, análise de documentos, o uso integrado com ferramentas de BI, de Business Intelligence, uso para geração de código, né, auxiliar a documentação, ajudar os desenvolvedores a gerar código, pode ser utilizado como assistente de conversa para auxiliar um atendente. No caso de um exemplo de um telemarketing, você pode ajudar tanto o usuário, né, o usuário ali que tá fazendo o acesso ao serviço, ou o atendente quem está atendendo, com informações específicas daquele usuário para ajudar em recomendações, ajudar nas tarefas. E na parte de processo de negócio também, está sendo muito comum utilizar, onde você pode aumentar os dados, enriquecer os dados, que eu estou pegando dados de outra base, trazendo para o meu modelo para que gere ali uma resposta muito específica e personalizada para o meu usuário. Está sendo utilizado também na parte de processamento, né, de inteligente de documentos, onde eu posso pegar um documento, fazer uma leitura dele, extrair informações específicas, fazer uma sumarização, pegar somente os dados principais que eu quero daquele documento. Enfim, são vários casos de uso que hoje a IA generativa ela não só está auxiliando, mas está potencializando, fazendo com que a gente possa explorar mais esses casos de uso. Isso traz alguns desafios. Os desafios que a generativa hoje traz, os modelos tradicionais de machine learning, né, se comportavam de maneira diferente. Os desafios que a gente tem hoje, um dos principais deles são a respeito dos tópicos. A gente sabe que uma IA generativa usa um modelo de LLM, modelos fundacionais, e eles conseguem abordar muitos assuntos. São diversos tópicos, diversos assuntos que eles conseguem tratar, e às vezes para a nossa aplicação a gente quer que somente pontos específicos, somente alguns itens específicos sejam abordados, né, e outros tópicos indesejados ali eu não quero que seja tratado. Outro ponto envolve a toxicidade, né, e segurança, e a gente pode incluir aqui a nossa marca. Eu não quero que a minha aplicação use nenhum tipo de palavra ofensiva, que use um palavrão, algum tipo de palavra que seja indesejada, e eu não quero que a minha aplicação exponha a minha marca por estar fazendo algum tipo de resposta ali prejudicial para o meu usuário. Então esse também é um desafio, como é que a gente constrói as aplicações com esse olhar de uma IA responsável. E 45% dos nossos clientes, quando a gente está conversando com eles falam, olha, minha preocupação é a proteção e privacidade dos dados. Então existe essa preocupação no momento de criar uma aplicação desse tipo. Como é que a gente consegue proteger as nossas informações do nosso usuário para que ele não fique exposto, ou se ele precisar enviar esse dado, como é que eu consigo cuidar desse dado, né, usando IA generativa. E por fim, quando a gente está construindo uma aplicação, a gente não quer que essa aplicação não tenha nenhum tipo de preconceito, nenhum viés, nenhum resultado tendencioso para o nosso usuário. Então no contexto da LLM, a gente desenvolver uma nova aplicação traz esses desafios. A gente sabe que muitos modelos também, eles já possuem uma camada de aplicação integrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o modelo ele já está pronto, né, ele está pronto ali para ser utilizado, ele já vem com uma camada de proteção. Se você fizer alguma pergunta ofensiva relacionada a crime, alguma coisa que fere a política do modelo, ele vai já colocar um filtro para que aquela resposta não seja gerada e chegue até o usuário. Então já tem uma camada de proteção dos modelos de forma natural. E muitas vezes a gente quer utilizar um modelo específico, a gente quer usar controles específicos para a minha organização, usando as políticas da minha organização. Então, como é que eu faço para colocar as minhas regras de política de segurança, as minhas regras aqui de controle personalizado pro meu interesse? Então, construir aplicativo não requer que a gente ponha alguns controles adicionais relacionados à política da nossa corporação. Por exemplo, eu não quero que fale de política, eu não quero que fale a respeito de uma determinada palavra, eu não quero que comente a respeito dos meus concorrentes. Então, esse tipo de política, de regra que você deseja colocar na sua aplicação, a gente quer trazer como controle adicional. E não aplicação para uma aplicação, mas para todos aqueles modelos fundacionais que estão lá no Amazon Bedrock, a gente quer aplicar isso para todos os modelos, né? Para que todas as aplicações que estão utilizando de IA generativa possam ter esse filtro. Então, como que a gente pode ajudar nessa jornada a criar uma aplicação de forma responsável? A gente pode utilizar o Amazon Guardrails, né, o Guardrails do Amazon Bedrock. E como que ele funciona? Você consegue colocar uma camada, consegue criar os tópicos relacionados para a sua necessidade, né, para a sua aplicação, e você coloca filtros específicos para aqueles tópicos ou palavras que você deseja filtrar ou que são indesejados. A gente consegue construir isso usando linguagem natural, bem fácil. Então, usando só alguns exemplos, a gente constrói uma frase com tópico e ele vai conseguir compreender que aquele tópico é indesejado. Em breve,
a gente vai conseguir também editar de informações pessoais do seu usuário, PII, então se alguém colocar o CPF, o telefone, vai ser possível fazer uma edição. Como que o Guardrails funciona? Você tem a entrada do usuário, comum, como toda aplicação que usa IA generativa, ele vai enviar isso para uma inferência, a inferência vai gerar uma saída, e tanto a entrada do usuário que ele colocou de texto, quanto a saída do modelo, aquele texto que foi gerado, vai passar para o Guardrails para fazer uma análise. Então essa análise ela vai ver se ela está atendendo, né, ou não está atendendo aquele tópico negado que você criou sobre aquele assunto, o filtro de conteúdo, se tem um PII envolvido, se tem uma palavra indesejada. O Guardrail vai fazer essa análise e vai gerar uma resposta com base nesse filtro. Se passou pelo filtro, se não passou pelo filtro, se tiver algum tipo de filtro, se tiver envolvido ali o Guardrail, ele vai conseguir fazer uma resposta adequada para aquele filtro. Aqui é um exemplo que a gente vai utilizar na nossa demo, que eu estou fazendo uma recomendação de investimento. Então eu não quero que a minha aplicação faça nenhum tipo de recomendação para os meus usuários. Eu coloco uma definição desse tópico em inglês, tá? E aqui a gente estou usando o idioma inglês, porque ainda não é suportado outros idiomas por enquanto. E eu estou fazendo uma definição, usando linguagem natural, do que é uma recomendação de investimento. Então, estou falando aqui que recomendação de investimento se refere a tratamento de fundos, de ativos que possa ter algum retorno financeiro, né, com fim financeiro, com o objetivo final de ter algum retorno financeiro. E eu posso também dar alguns exemplos de palavra-chave. Então, aqui no caso, eu estou colocando eu devo investir em ou eu devo investir em ações. Então, esse é o tipo de exemplo que a gente pode colocar no meu tópico, que eu estou dando aqui ou um exemplo em linguagem natural, no texto, ou eu posso dar exemplos de perguntas que o meu usuário pode fazer e que eu quero que seja negado. Além disso, a gente pode colocar um filtro de conteúdo que está relacionado a ódio, insulto, conteúdo sexual, violência, e nesse filtro a gente pode medir ali o grau que eu quero colocar. Eu posso colocar nenhum, baixo, médio ou alto, tanto na entrada do meu modelo, na entrada que o meu usuário está enviando, né, da minha aplicação ali, o que ele está recebendo de entrada, quanto na saída também do meu modelo, eu consigo aplicar esses filtros e coloco alguns limites. Em breve, a gente vai conseguir ter um filtro de palavras, que a gente vai poder pegar palavras-chave e aí o Guardrails vai conseguir identificar aquela palavra ou ela pode mascarar aquela palavra, e aí as palavras indesejadas não vão aparecer na resposta ali da sua aplicação, e edição também de dados pessoais. Um exemplo de um call center, né, de um atendimento de telemarketing também, muitas vezes a gente passa o nosso dado pessoal e na resposta do modelo eu quero que isso seja mascarado, na hora de fazer um resumo, não quero que isso apareça, então vai ser possível a gente fazer uma edição de dados pessoais. Por fim, para saber mais, para vocês terem acesso ao preview do Guardrails, fale com o seu contato aqui dentro da AWS, que a gente vai ter o prazer enorme de poder colocar sua conta nesse preview, ou com os nossos parceiros também, que eles vão conseguir auxiliar vocês para esse preview. E se quiser saber mais como funciona a integração do Guardrails com os agentes, eu convido para você assistir a sessão do Agents do Bedrock, para saber como essa integração ela funciona, e deixa aqui a URL também do Guardrails para ser acessada, por quem quiser saber mais, ler a documentação, está aqui disponível. Muito obrigado pela visualização e espero que tenha sido proveitoso. Obrigado.